Está começando mais um episódio do Simplesmente, um podcast que tem como objetivo tornar simples as questões da mente. É para você, que assim como eu, é um aprendiz do desenvolvimento pessoal. E esse podcast ele tem um parceiro, Funorte Pós BH, a melhor escola de pós-graduação em odontologia de Belo Horizonte. É para você, cirurgião dentista que deseja alavancar a sua carreira. E no episódio de hoje nós vamos receber aqui um casal que tem feito a diferença por onde passa entre palestras, atendimentos individuais, atendimentos em grupo. Um é psicólogo, o outro é terapeuta. E juntos eles têm inspirado pessoas por onde passam. Vamos receber com muito carinho Dr. Luciano Moreira. Obrigado, e Léo. doutora Renata. Obrigada, Léo. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Esse episódio é de vocês. Pois bem, Léo, muito obrigado, primeiramente pelo convite, muito lisonjeado de participar com você desse projeto. Nós já participamos, já fizemos algumas coisas juntos, e assim, estamos abertos a mais essa parceria, mais essa experiência, com você hoje. Obrigado. Renata? Léo, obrigada pelo convite. Espero que esse podcast, ajude as pessoas a entenderem um pouquinho também sobre as questões dela, sobre relacionamento, porque da forma como a gente se relaciona dentro do relacionamento de casal, a gente se relaciona com várias outras áreas da nossa vida, Então, eu espero que ajude as pessoas aí dentro dos relacionamentos. Isso é uma verdade, Tem uma frase que eu gosto, muito no desenvolvimento pessoal, que isso restringe até um pouco mais, Eles falam que como você faz uma única coisa, você faz todas as outras coisas. Exatamente, são repetições, são padrões, Isso é fato. São padrões, E o que a gente percebe isso dentro da terapia, não somente individual, mas de casal também, é que nós somos repetições, às vezes muito boas repetições, mas outras péssimas também. E isso influencia a nossa vida, assim como a Renata trouxe, não somente na nossa vida pessoal, mas na nossa vida conjugal, profissional, E nós, dentro do relacionamento, nós estamos aqui hoje para falar, Renata, de casamento, de relacionamento, muitas dessas dificuldades ou dessas limitações, elas desembocam dentro do relacionamento. E, estatisticamente dizendo, 400 mil divórcios, Então, ou seja, eu e a Renata, dentro dessas perspectivas, estamos vendo essas realidades aí, dentro da terapia de casal. Isso é muito sério. Antes da gente aprofundar nesses assuntos, eu quero saber quem é o Luciano fora do consultório, quem é a Renata fora do consultório, fora do que vocês fazem profissionalmente. Quem é o Luciano? Bom, Luciano, eu gosto de cozinhar, Aprendi com a Renata, uma questão que eu aprendi muito. Cozinhar? Não você cozinhar. Cozinha muito melhor do que uma coisa que eu aprendi com a Renata é assim, a viver menos tenso, a viver, vamos dizer, ter experiências, O relacionamento, ele nos convida a viver novas experiências. Então, assim, novas experiências com a Renata, na questão de fazer umas trilhas, 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar, essas coisas assim, 10, Assim, tenho aprendido muito, Eu sempre digo para meus pacientes, nessa questão de relacionamento, estamos falando aqui do humano, Assim, o relacionamento ele é troca. Então, assim, muitas das coisas, que eu sou hoje, inclusive como psicólogo, eu agradeço primeiramente a Deus e depois a Renata, porque a mulher, ela acredita no homem e ela está com ele, mas ela impulsiona ele. Então, dentro dessas questões, eu tenho aprendido muito, sabe? Dentro dessa minha jornada como homem, como psicólogo, na minha experiência, e também dentro do meu relacionamento com a Renata. Sou o filho mais velho de uma família de 8 filhos, eu sou o mais velho, então uma jornada, Sou formado pelo FMG e estamos trabalhando com a terapia, e agora com... Há quanto tempo? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Quantas vidas transformadas já? Bom, ano passado, mais de 1.000 atendimentos ano passado. E agora com os planos, da nossa mentoria de casal. Por que a mentoria de casal, Eu e a Renata temos 18 anos, falando sobre mim e a Renata, 18 anos de casamento, mais 22 anos juntos. Então, assim, nós passamos, por várias fases e etapas do nosso casamento, e dentro dessa possibilidade estamos aí, trabalhando com casais também agora. Legal. Aí tem uma frase de Jung, que diz, você só pode ajudar os outros a passar pelos infernos deles quando você já passou pelos seus. Então, dentro dessa experiência, nós
estamos trabalhando junto nesse projeto. É isso. Fantástico, boa história. Como, né, você perguntou, e é engraçado, né, quando você pergunta, quem é você, Renata? A nossa tendência é falar mesmo da profissão. Mas a Renata é uma mulher... E até difícil de responder, né? Quem filha é você? de Deus. Eu já vi uma pergunta Sério? dessa na internet. Quem é você, sem falar o que você faz? Vixe. As pessoas têm dificuldade. Mas eu sou, né, uma mulher, tenho 45 anos, filha de Deus, filha da Tereza, filha do Antônio. Uma mulher que está em reconstrução constante, que gosta de muitas coisas, principalmente fazer trilha, andar, cachoeira, gosto de mudança, gosto de desafios. Não, legal. Isso eu. Legal. Fora da terapia. Mas a mentoria, as terapias têm muito a ver comigo. Uhum. É onde eu consigo ser essa parte que eu gosto de ouvir o outro, de ajudar outras pessoas, de transformar, incentivar. Eu sempre gostei muito de incentivar pessoas. Com isso, eu consigo fazer isso que é parte de mim, incentivar pessoas. Eu sou aquela pessoa que chega numa festa, aí tem aquela pessoa no cantinho ali, ou até na escola eu era assim. Eu via a pessoa, ia lá, tá lá quietinha, eu era que ia conversar com ela. Eu não ia pro meio onde estava todo mundo, eu ia para conversar com aquela pessoa. Então, isso sou eu. Legal. Como que vocês se conheceram? Eu nunca perguntei isso para vocês. Né? Não, isso eu nunca perguntei. Bom, eu me formei com 17 anos, fui trabalhar. Aí, assim dizer, né? Aí vem a maturidade, né? O córtex pré-frontal. E lá para os 24 anos eu falei, bom, vou estudar. Aí eu resolvi estudar no antigo cursinho pré-FMG que tinha lá no centro de Belo Horizonte, né? 2002 isso. Aí, nisso aí, eu conheci a Renata. Nós éramos colegas, né? Uhum. Nós éramos colegas. Eu chegava mais tarde, por volta de 7h20, 7h30, a aula já tinha começado. Para mim não sentar lá no fundo, eu fiz amizade com ela e uma turma e ela guardava um lugar para mim. Aí nós éramos, né? Belos coleguinhas. Já era colega de conversar mesmo. Eu sempre tive muita amizade com homem. Uhum. Sempre achei homem mais divertido, homem mais conversado, tem vários assuntos. Mulher já tem umas falas assim mais certinho. E eu gostava de novidade. Então o homem sempre tinha isso. Eu fiz isso, não, que legal. Então não vou sair com os meninos, não vou fazer isso. Então eu sempre tive mais amizade com o homem. E ele era assim. Era aquela amizade que foi passando. Eu nem sei quanto tempo que a gente ficou como amigo. Nós estudamos o primeiro semestre juntos. As datas, você que é no segundo semestre eu arrumei um trabalho. Aí eu fui estudar de manhã e ela continuou estudando de noite. Mas aí aconteceram algumas questões que a gente sempre mantinha contato. Eu tinha o telefone dela, da casa dela, do celular dela. Aí aconteceu uma situação pelo qual a Renata quase morreu, né? Uhum. Teve um acidente. E assim, né? Depois outro muito. O que aconteceu? Conta aí, Renata, a sua história. Acidente de carro, né? Aí, né, morreu 2 amigos. Foi aí que começou até meu processo que eu converti. Que era aquela pessoa que era sexta, sábado, domingo, festa. Aí aconteceu esse acidente. Foi um momento que eu... Eu era aquela que virava, era sexta, sábado, domingo. Aí aconteceu um acidente, morreram 2 pessoas. Eu vi o acidente todo, uma das pessoas que estavam lá, que morreram, não deixaram eu entrar no carro. Então aquilo pra mim foi muito marcante. Então aquilo deu tipo uma parada na minha vida. Eu falei, gente, o que eu tô arrumando na minha vida? Exatamente. Aí foi a hora que eu comecei a refletir algumas coisas. E acho que nesse momento que eu acho que eu parei de ir no cursinho. Sim. Ou alguém te falou, Isso. foi um negócio, eu sei que eu parei de ir no cursinho, ele me ligou, nossa, eu fiquei sabendo que aconteceu isso com você. Eu falei assim, aconteceu, eu fiquei meio mal na época, aí eu saí procurando conexões espirituais, fui na igreja católica, fui no centro espírita, fui na igreja evangélica, eu só queria tirar de dentro de mim o que eu tava sentindo. Uhum. Aí foi a hora que a gente começou a sair pra conversar, né, como amizade, aí conversa daqui, conversa dali, aí a coisa foi desenrolando. A coisa foi fluindo. Aí assim que as coisas foram acontecendo. Começamos a ficar juntos em 2003, né, aproximadamente, depois começamos a namorar. Aí aquela questão, a coisa foi ficando um pouco mais séria e a gente foi se encontrando. E a coisa foi fluindo. Em 2007, nós, né, teve o meu processo de conversão junto dela. E Deus, né, você dizer, me tirou, né? Vocês se converteram juntos? Não. Eu, por causa desse acidente, foi que deu uma virada. Eu falei, gente, o que eu tô arrumando da minha vida? Aí foi que eu falei, gente, eu sei que eu preciso de Deus, mas eu só não sabia aonde. Aí que eu comecei a buscar. Uma semana eu fui na igreja católica, na outra semana eu fui no centro espírita, aí na outra semana eu fui na igreja evangélica. Aí foi que eu me encontrei no evangelho. Aí, nisso, eu tava indo na igreja, mas aquilo, indo na igreja, saindo. Aí eu comecei a retomar minha vida de alguma maneira. Aí o Luciano entrou. Eu nunca chamei ele pra ir na igreja, mas ele, nossa, bebia horrores. Festa também direto.
Só que eu meio que comecei a Da me balada posicionar também. O Luciano era muito, pesado. Né? O meu era mais pesado. O Luciano era pesado. Era mais pesado. Eu fui criado numa região aqui em Belo Horizonte muito, muito marginalizada, muito dos amigos, né, e conhecidos, muitos deles, né, vamos dizer, eu vi muito velório, é uma região muito violenta, então muito assassinato, muito acerto de contas, e assim, bebida, droga, e assim, arma, e eu cresci nesse ambiente, né, bem hostil, bem violento, e fui crescendo no meio disso e fazendo parte de todo esse sistema, vamos dizer, repetindo padrões até mesmo familiares, né, da bebida e outras de violências também, até briga de rua, essas coisas, né, tinha muito. E nisso aí eu conheci a Renata e, vamos dizer, eu preciso de um caminho, eu preciso de uma direção. Você também teve um ponto, vamos chamar de ponto de inflexão, que é o termo que eu conheço, né? Isso. Você também teve isso, igual o da Renata, com um acidente, foi a virada de chave. Foi. O que eu tô fazendo da minha vida? Você teve isso também? Bom, de certa forma, não como um acidente, mas eu já havia dentro de mim algumas reflexões que eu tinha algumas consciências do processo autodestrutivo que eu estava vivendo. Tinha um processo autodestrutivo. Processo autodestrutivo. A questão do próprio álcool, por exemplo, né? O álcool para mim era um remédio. Era um remédio para apaziguar essa dor que eu tinha dentro de mim. Essa dor, ou seja, a solidão, a raiva, a tristeza, tudo era motivo. A alegria era o álcool, a tristeza era o álcool. Né? Mas assim, por muitas dificuldades, né? Financeiras, dificuldades familiares, né? Dificuldades até de conflitos, né? Que eu tinha com meu pai, conflitos que eu tinha comigo mesmo. Então o álcool ele entrava dentro dessa perspectiva de uma fuga ou de uma muleta para tentar suportar as realidades que eu vivia. E isso eu via que não estava me sustentando mais. Então quando a Renata entrou, eu pensava nessa possibilidade, eu falei, não, por que não Deus, né? E eu fui crescer num lar evangélico, né? Legal, isso aí. Né? Ou seja, eu conheci Cristo, né? O evangelho na minha infância, né? Na minha tenra infância, mas assim, não tive nenhumas experiências. Mas aí fui nessa caminhada. Né? E uma das grandes questões que Cristo me trouxe foi a paternidade, essa condição de ser, como a Renata pontuou, né? E eu não falei, essa condição de ser filho de Deus. Isso me deu um pertencimento, isso potencializou algo dentro de mim que eu não conhecia e me fez ir além, né? Me fez ir além. Como, por exemplo, né? 17 anos sem estudar e estudar para um vestibular e no segundo ano passar na segunda maior, nas maiores faculdades do Brasil, que é o FMG. Então, assim, né? Então, assim, eu digo que a fé, né? A fé inteligente, ela nos potencializa. Ela nos transforma. E aí, Renata? E é interessante o Luciano falar esse negócio de fé, porque quando eu conheci ele, eu ia, mas eu não chamava ele para ir na igreja, eu não chamava. Nada forçado. Nada forçado. Mas eu conversava muito com a mãe dele. E o fato dele beber me incomodava muito. E eu tinha uma frase... Porque, assim, eu fui criada numa família... Meu pai não bebia. Bebia, assim. Comprava... Eu gostava... Do interior, eu gostava de tomar cachaça. Então, ele comprava uma cachaça, tomava a dose dele. De vez em quando lá. Ficava meio doidinho lá. Mas tava dentro de casa, ouvia as músicas dele alto. E pronto. Mas o contexto da família do Luciano era um pouco diferente. A bebida lá tinha uma outra conotação. Sim. E eu tinha dentro de mim a seguinte frase: eu não caso com homem cachaceiro. Então eu falei isso para as meninas, né? Se você não tiver na sua cabeça um homem idealizado, você vai aceitar qualquer coisa. Exatamente. E hoje, né, mulherada? O que as mulheres estão aceitando muito? Migalhas de homem. Não aceitem migalhas, você merecem mais. E eu me posicionei, eu não aceito casar com homem cachaceiro. E eu lembro que eu falei isso com a mãe do Luciano por causa de um churrasco que teve lá, e ele bebeu, ele tava louco. Eu peguei minha bolsa, fui embora, eu falei, eu não quero mais saber, não quero saber, não namoro como cachaceiro. Aí só aí já a família já começou a me detestar. Por quê? Cachaceiro? Não, gente, mas era aquilo que eu tava vendo, aquilo me incomodava, que bando de homem bebendo, que a confusão. Então eu falei, gente, não é isso que eu quero pra minha vida, não sei o que eu quero. E eu falei isso com a mãe dele, e a mãe dele falou assim, minha filha, ele é um homem bom, ele vai mudar, não desiste dele. Se a mãe dele não tivesse falado isso, eu não tinha continuado. Porque eu tinha essa postura dentro de mim. Ele tinha muitas características, assim, que hoje, a gente entendendo isso, muitas vezes é um problema. Mas ele era aquele filho perfeito para a mãe.
era igual os irmãos dele falam, mamãe gostava mais de você do que gostava da gente. Ele era o irmão que os irmãos queriam matar ele. Aquela era questão. O irmão mais velho, né? Era o irmão mais velho. Eu primogênito, querido. Eu como era o irmão mais velho, aí esse é um dos imbróglios, né, de muitos homens hoje. O filhinho da mamãe. O que é o filhinho da mamãe? É esse sujeito, né, que nós chamamos na psicologia de parentificação, esse sujeito que ele meio que se casa com a mãe. Ele se torna o companheiro da mãe. E a minha história foi muito dentro disso. Né? O meu pai, por conta da bebida e das questões dele, ele era ausente nos seus papéis, né, paternos, e eu me coloquei nesse lugar. E a Renata me conheceu dessa maneira. Ou seja, eu comprava as coisas para dentro de casa, né, eu ajudava minha mãe, meus irmãos, só que no meio disso tudo eu estava ajudando todo mundo, mas eu não estava me ajudando. Todo mundo, né, construindo a sua história, prosseguindo, e eu me perdendo, né? Nesse cuidado do outro, né? E a Renata chegou e, de certa forma, no nosso relacionamento, ela trouxe esses questionamentos. E eu também já estava me questionando, né? Por que eu preciso fazer isso? No namoro, eu já enxergava que tinha algumas coisas que não era legal. Que, por exemplo, ele tinha situações de ter um irmão que tinha uma filha. O irmão dele caiu no mundo. Quem estava comprando fralda para sobrinha era ele. Aí eu falei, gente, mas como esses lugares, assim? né, que eu entrava, né, como pai. Ele era o pai da casa. Era o pai da casa. casa. E isso começou a incomodar. Isso no namoro começou a incomodar, mas a gente casou mesmo assim. Só que aí, os problemas maiores desse contexto começaram a influenciar depois que a gente casou. Aí o negócio ficou complicado. Aí que surgiu a questão. Daí começam os processos terapêuticos até chegar onde chegou hoje. Mas começou antes. Só que como eu não conhecia, porque se hoje eu tivesse conhecimento que eu tinha, eu iria aplicar. E mulherada, aplica questionário em homem. Às vezes é bom. Pra você não cair em determinadas ciladas. Hoje, se fosse, eu aplicaria um questionário. Então, se você tivesse solteira, eu falo assim, gente, acho que eu ia ficar solteira um bom tempo. Porque você precisa ter uns determinados critérios. Porque senão você vai sofrer muito depois que você casa. E hoje o que a gente mais vê é esses divórcios e muita mulher sofrendo com coisa que se ela soubesse antes, ela não passaria. Isso que você falou, essa dica que você deu para as mulheres é tão séria que dá para a gente aplicar em outras áreas da nossa vida também. Por exemplo, a gente pode fazer esse teste com qualquer pessoa. Você me fala aí rapidinho 3 coisas que você não quer para sua vida. Né? Você quer miséria? Não. Quer tristeza? Quer doença? Não. Então me fala rápido 3 coisas que você quer. O cérebro da gente trava. Sim. Me fala 3 coisas que você quer. Felicidade, paz. Show, ótimo. Você demorou um pouquinho para falar o que você quer. A gente é mais treinado a pensar naquilo que a gente não quer a gente só pensa do que naquilo que a gente quer. Exatamente. Certo? Beleza, aí você disse? Felicidade, certo? O que é felicidade? Felicidade é dentro do... A sua definição. A minha felicidade? Para você. É viver... não tudo aquilo que eu quero ou posso viver. O que é o tudo mas que você quer? Mas viver, por exemplo, uma vida em que eu faça aquilo que faz sentido para mim. Dentro do meu trabalho, dentro do meu lar, dentro da minha casa. É viver essa liberdade. Não é libertinagem, né? É diferente. Aí a gente vai de novo. Aí o que é essa liberdade para você? Liberdade de... Por exemplo, hoje eu tenho liberdade do meu trabalho. Hoje é quinta-feira, eu estou aqui. Né? Levei o carro para lavar, fui para terapia. Isso é liberdade. Coisa que eu não tinha antes. Coisa que eu conquistei. Né? Isso é uma felicidade na minha vida hoje. Né? E dá trabalho. Não é? E muitas vezes... chegamos aqui, hoje eu sou psicólogo, mais de 1.000 atendimentos ano passado, mais de 1.200 no ano retrasado, mas a minha jornada não começou aqui. Dá trabalho. Não é? Então, a gente saber o que quer e fazer e correr atrás, dá trabalho. Né? Então, por exemplo, não case com qualquer homem. Não case também com qualquer mulher. Não case também com qualquer mulher, não é? Mas, só um minuto. Que tipo de mulher você gosta? Esse loura, morena,
As pessoas não sabem. isso, As pessoas não sabem, não. mais gordinha, não, eu gosto mais magrinha. Uhum. Que tipo você gosta? Esse, E você escreve, exatamente. né? Você escreve. Isso dá trabalho. Só de você querer viver uma vida reta, dá trabalho. Então, ó, fica a dica, né? Não Isso. faça isso. Uhum. Ótimo, mas o que você quer? Isso. Ah, eu gosto de um mais fortinho. Uhum. Ah, eu gosto de um empreendedor. Não, eu gosto Exato. de um concurseiro. Né? Descrever mesmo Sim. o que você quer. Uhum. Né? E determinar isso. É você pensar mais ou menos no futuro, porque as pessoas elas pensam muito no agora. Uhum. Ou só no Nossa, sexo. Eu vi, tô ali no bar, nossa, aquele cara ali é bonito. Aí olha, pensa ali. Mas aí ela já tem um contato com o cara, já vê que o cara bebe demais, ou que o cara saiu. A mulher percebe que o cara foi ali, usou alguma coisa, já voltou diferente. Só que ela fica naquela coisa, nossa, eu quero me casar, eu não quero ficar sozinha, ele é O bonito. desespero de ficar sozinho. Aí ali, uma escolha que ela tem ali de sair com aquele cara e ir para um motel, por exemplo, e dali surgir uma gestação, aquilo dali já muda a vida da pessoa inteira. Uhum. Mas as pessoas, elas não pensam. Por quê? Ou elas querem prazer imediato, ou esse medo, que é a base para todas as pessoas tomarem decisões, principalmente mulher. Mulher tem muito medo de ficar sozinha. Uhum. Nossa, eu tenho medo de ficar sozinha. Então, muitas vezes elas aceitam qualquer coisa por Qualquer medo de coisa. ficar sozinha. Eu não tinha esse medo de ficar sozinha. Uhum. Então, eu não aceitava qualquer coisa. Tanto que eu não tive muitos namorados longos por isso. Porque eu era chata. Eu tinha determinados critérios. Hoje, na minha época que eu namorava, não era tão igual hoje. Mas hoje os meninos fumam, né, droga, maconha em qualquer esquina. Nunca. Não, isso pra mim, não, gente, era inaceitável. Ainda continua sendo. Então, eu tinha esses princípios pautados. Eu não conhecia ainda o evangelho. Então, era meu. Uhum. Então, eu não aceitava. Então, eu tinha alguns critérios. Primeiro, usar droga. Segundo, não podia mexer com nada ilícito. São princípios. Nada. Não Uhum. podia. Se você não tiver tinha isso princípios, muito claro, né? Tinha muito Você cara. tinha E isso muito violento. claro. O cara violento, o cara começa a falar mais alto, eu já peitava ele, pra mim não serve. Uhum. E hoje as mulheres aceitam muita coisa. Inclusive as próprias mulheres batem nos homens. A gente pega muito caso desse. E casado. Uhum. Brigou, não me respeita, tuf. Então isso pra mim não servia. Ainda continua não servindo. Então é você pensar nisso também. O que eu quero, o que eu não quero, o que isso pra mim são... Eu falo isso com as meninas em mentoria. 3 coisas que pra você, 3 valores que pra você são inegociáveis. Uhum. Aí acontece o que você fez. Trava. Trava. Isso não é comum. Não. Valores Isso não é inegociáveis, comum, não. Trava. Não sabe dizer. E a pessoa nem sequer se conhece. Não, Talvez ela não. nunca se perguntou isso. Não. Uhum. Aí, e hoje, né? Coisa simples. Do que você gosta? O que te faz feliz? O que te faz Sim, feliz? não O que faz sentido pra você? É. Aí, essa própria questão, assim, essas questões que a Renata está dizendo, né, eu trabalho com os homens, né? E com tanto dentro da terapia de casal quanto da terapia individual. Você quer uma pessoa, mas que tipo de pessoa é essa? Uhum. Aí essas projeções, essa fantasia, né? Será que essa pessoa existe mesmo? Será que essa Ainda pessoa- tem isso, né? Tem. Ainda tem isso, Oh, né? mas Por quê? tem. Porque eu quero às o príncipe vezes encantado. a linha tá aqui, Principalmente ó. mulher, principalmente mulher. Você coloca aqui, ó. Só que o seguinte, esse príncipe encantado, ele existe dentro de você. Uhum. Mas é que ele existe fora. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão à procura dessa pessoa. Uhum. Aí entra até uma questão também importante, essa questão até mesmo de valores, é que às vezes a pessoa coloca o valor tão alto que ela não encontra ninguém também. Uhum. E muitas vezes ela não encontra por quê? Porque pra você se conectar com as pessoas, o que a gente conecta com o ser humano? Né? E o título do podcast é muito bacana por isso. Simplesmente, a gente se conecta com outra pessoa por causa do nosso psique. Uhum. Então, ou seja, se eu quero, vou aumentar. Eu quero namorar com um cara que tem uma Porsche. Tá. Você é uma mulher que suportaria namorar com um homem que tem uma Porsche? Ficaria Uhum. sem ciúmes, né? Uhum. Não teria ciúme desse jeito. Um homem que namora que tem uma Porsche, ele namoraria com seu tipo de mulher? Isso é a pergunta que eu faço para as meninas, porque elas têm esse padrão, essa mentalidade. Isso. Elas projetam um príncipe encantado, Uhum. igualzinho Disney. O príncipe da Branca de Neve vai chegar num cavalo branco, vai me resgatar, vai mudar minha vida. Não é assim. E não conecta. Uhum. Aí é a hora que entra de novo o Nunca. medo e o desespero. Então, ou seja, eu não posso ficar sozinha, então eu aceito qualquer coisa. Uhum. E o vento só sopra para quem sabe onde quer ir. É. Se você não tem princípios, se você não tem valores, se você aceita só migalhas, É o que Bom, você vai ter. talvez É o que aqui, você né? vai atrair. É o que você vai Aqui, ter. ó, É, tem é o um que você vai banquete atrair, aqui, você ó. vai atrair. Tem um banquete aqui. Mas de repente você quer ficar comendo as migalhas que caem do chão. Se você não se posicionar, vira posicionamento.
Uhum. Se você não se posicionar, alguém vai se posicionar por você. E essa questão, né, até mesmo de aceitar comer migalhas. Você pode até comer migalha, só que você talvez não vai Até morrer. quando, né? Você não vai morrer. Mas a questão é que a pessoa se acostuma tanto a comer migalhas que ela nem sequer se lembra do valor realmente do que é comer um banquete. Ou ela também não se Nossa, acha é forte. merecedora. Não se acha merecedora. Dentro do também. relacionamento de casal, a gente vê muito hoje. As pessoas elas não se acham merecedoras até mesmo de ter um marido que respeite. Um marido que paga as contas da casa. Uhum. Tem mulher que acha um absurdo. Nossa, seu marido paga todas as contas da casa. Paga. As mulheres acham um absurdo, mas por quê? Elas não se acham merecedoras de ter um homem assim. E os homens, e dentro disso que a Renata tá falando, a questão dos próprios homens, né? Você, homem, tá me ouvindo, né? Pagar as contas da casa não é simplesmente uma obrigação, é uma responsabilidade. Sim. Mas a questão não é só você pagar as contas, é o efeito que isso tem dentro de você. É o que isso representa. A sua liderança, a sua força, a sua condução dentro do relacionamento. Você fazendo isso, você está mostrando realmente, eu sou responsável por essa casa. Uhum. A casa precisa ter um rei. Sim. Ter um rei Isso... e uma rainha. Uhum. É. Né? O rei e a rainha, eles são o quê? Responsáveis por suprir e nutrir a si mesmo, né, emocionalmente, o homem com a mulher, e também os filhos que estão ali. Uhum. Isso, de forma bem simples, né? Pra mim eu sou o cara, velho. Eu sou o cara. Eu me sinto assim. Esse lugar. O homem passa a se sentir assim. É o orgulho próprio mesmo. Isso. Eu sou fera, eu sou bom. Eu dou conta. Eu dou conta. Eu dou conta. Uhum. E isso é bom pra Isso nós. é bom. Isso reforça aquilo que eu trabalho muito com os homens, a masculinidade. Uhum. A masculinidade. O que é a masculinidade? Não é você ser forte. Você precisa ser forte. Uhum. A questão não é só você ser forte emocionalmente, mas é você buscar sempre os melhores resultados dentro daquilo que você está fazendo. Uhum. Hã? Por quê? As mulheres esperam isso, os filhos esperam isso. Uhum. E o próprio homem hoje, ele está esvaziado de sentido. O que o homem? A mulher tem que pagar a conta. Já vi isso muito, né? Em vários comentários, né? Ah, não, mulher tem que pagar. Bom, ela pode pagar a conta? Pode. Mas obrigatoriamente ela tem que te ajudar? Não, é você que tem que se ajudar. Uhum. Ou seja, né, o homem precisa ter essa ambição. Ou seja, de crescer, desenvolver. Né? Eu sempre digo para meus pacientes, né? Meninos têm brinquedos. Homens têm mulher, filhos e patrimônio. Somos chamados a crescer e a multiplicar. Né? Então não dá para ser menino para sempre. Ser homem é se responsabilizar, não tem como. Uhum. Mas isso que o Luciano tá falando, Léo, tem um ponto que hoje isso que eu vou falar é polêmico, mas infelizmente é o que acontece. O que é o grande problema hoje dentro do casamento? E isso tudo que a gente tá falando aqui, a gente não aprendeu antes de casar, não, tá? Uhum. Não, ninguém A gente só foi aprender isso tudo. Na jornada, né? Eu vou falar com você que nem foi na jornada, não. No momento que a gente falou assim, cara, o nosso casamento tá um lixo. Sim, houve esse momento. Teve esse momento? Teve. Não com tá dando certeza. mais. Ou muda. Podemos explorar isso? Pode. Conta- Que foi o motivo conta de aí. toda a mudança. Uhum. Foi o motivo de toda a mudança, Como foi que isso. vocês chegaram nesse ponto? De olhar pro casamento de vocês e, cara, não dá mais, não dá pra continuar. Ou a gente melhora, Uhum. ou a gente melhora. Nós chegamos. Eu cheguei a conversar com o advogado, o Luciano chegou a contratar advogado para separar, e assim, a gente tava vivendo. Assim. Se não for algo que vai expor muito. Uhum. Uhum. Não, mas não. A Não. gente tava vivendo literalmente um inferno. A gente não tinha violência doméstica, não tinha nada. Uhum. Mas o nosso relacionamento tava pesado. Mas por quê? Justamente por causa desse inicinho que a gente contou. Inversão de papéis? Não vou nem te falar que Não é inversão de papéis, mas era... teve, mas por quê? Hoje é a grande questão das mulheres. Mulheres extremamente controladoras. Mulheres que estão assistindo. Quem que são as mulheres controladoras? Mulheres que chegam e querem mandar em tudo. Uhum. O copo tem que ficar bacana? É aqui. Ele não pode ficar aqui. Então, aquela mulher que chega aqui, ela vai começar a querer arrumar tudo do jeito dela. Por quê? Porque ela é uma mulher que tem medo, que tem insegurança. Pode ser que é você que vai assistir esse podcast. Sim. É aquela mulher que ganha muito bem financeiramente, tudo que faz, assim, faz com, assim, 100% perfeito. Mas é aquela mulher que tem muito medo, é insegura, irritada, nervosa, tensa, não dá certo em relacionamento nenhum. Esse é o problema das mulheres hoje. E eu vivia isso. Por quê?
é a mulher que ela olha para o homem, fala assim, não. Ela quer consertar o homem. Entendi. Ele precisa mudar. Não dá, ele tem que fazer assim, ele tem que fazer assado. E eu comecei nesse processo com o Aí só Luciano. críticas. Isso pesa, só né? crítica. Só Isso crítica. pesa, não é? Só crítica. Só que algumas críticas, pra mim, tinham lógica. Só que eu não entendia por que ele não mudava, por que ele não fazia o que eu achava que ele devia fazer. Aí entra as questões lá da família Que a dele. gente é homem. Bom, tem uma rigidez cognitiva maior para Pois mudança, né? Também. Aí era a minha insistência. Aí a mulher faz o quê? Começa a falar, vai falando. E quanto mais você fala, mais você distancia o homem de você. Então, mais distante emocionalmente, o Luciano e eu, a gente estava ficando. Não. A partir disso, de crítica, eu querendo mudar. Eu queria que ele fizesse as coisas do jeito que eu achava que tinha que ser, parecido lá com a casa da minha mãe. São modelos, né? Quando você E do casa Sua meu com mãe uma pai. era pessoa... controladora? Sua mãe era controladora ou... Não, sua mãe. A minha mãe. Qual que era a dinâmica deles? O meu pai era aquele assim, ele manda na casa, mas tipo assim, a minha mãe fala, não, então vai lá e faz, Tereza. Então ele ficava tranquilo. Uhum. Ela tá fazendo, então... Mas ele sempre, como homem, ele sempre se posicionou. E eu comecei a fazer isso com o Luciano. Por quê? Eu achava o funcionamento da casa da minha mãe até hoje. O Luciano conhece minha mãe e meu pai, e assim, eu já tenho consciência disso. Um morre hoje, é um mês, o outro vai também. Porque eles não vão no dentista um sem o outro. Eles têm uma cumplicidade muito grande, algo que eu não tinha dentro da minha família. Já né? começava o problema a aí. minha mãe e meu pai eram muito, muito distantes mesmo. Né? Tanto que a minha mãe era evangélica e meu pai não era. Uhum. Não há nenhum problema quanto a isso. Uhum. Né? Mas assim... Mas eles não saíam juntos, não saía junto, não tinha uma cumplicidade. Uhum. Né? Uma questão importantíssima dentro de um relacionamento é cumplicidade. E não tinha, eles Não não é tinham, igualdades, né? Mas são cúmplices. Né? Nas diferenças ali, os dois se completam. Né? Por exemplo, meu sogro e minha sogra. Uhum. Né? Meu sogro gosta de uma música alta. Minha sogra, tranquilo. Né? Mas então são dinâmicas diferentes. Nós começamos a ter esses problemas dentro do nosso relacionamento. Por quê? Quando você casa com uma pessoa, você não casa só com ela, você casa com a família Com a dela. família. Você E casa isso com a começou a família interferir muito forte, só que a gente não sabia. A A gente não tinha essa a consciência. sua mãe precisou ser forte em algum momento? E de certa forma ela transferiu essa força dela para você? Você acha que teve algo em relação a isso? Teve. Eu acho que sim, principalmente quando eu era pequena, quando ela começou a trabalhar, eu olhava pra minha mãe e falava assim, nossa, minha mãe tá trabalhando pra colocar as coisas dentro de casa. Isso eu achava assim o máximo. Uhum. Eu achava ela muito forte. Aí, eu com 7, 8 anos, achei que eu era a dona da casa, entrei Tinha nesse que lugar. trabalhar também. Eu arrumava a casa com 8 anos, fazia bolo. Uhum. Pra mim, ela tinha que chegar em casa e encontrar tudo arrumado. Então, nisso, eu já me sentia a super criança. E a super mulher, né? E a super mulher. Já começou daí. Seu pai já te abraçava, beijava, tranquilo. Meu pai não era muito carinhoso, depois que a gente cresceu, mas quando a gente era pequena, era. Mas aí depois que você vai chegando a uns 12 anos, ele tem esse distanciamento que é normal. Normal. E na adolescência eu tinha muito problema com ele. Uhum. Por quê? Eles falavam não comigo. Não, você não vai sair. Era mesmo que eu te falar sim. Aí que eu virava as costas e saía mesmo. Mas por quê? Eles não me explicavam o não. Eu queria entender o não. Uhum. Então, eu fui aquela adolescente, assim, a rebelde. Eu era a clássica. Não podia fazer tatuagem. Eu fui a primeira que fez tatuagem na família. Comecei a trabalhar Você hoje. tem tatuagem? Nenhuma. Nenhuma. Nem Eu quero tenho fazer. umas 4. Nem quero fazer. Nada Nunca, contra. nunca passou pela sua cabeça? Nunca passou. Achei muito bonito tatuagem nos outros. Eu não, eu tinha Em 4. mim fiz 4. mesmo. Não é que não tenho coragem de fazer, mas assim, eu acho bonito nos outros. Em mim não combina. Não combina. Aqui, me fala uma coisa. Como é que vocês começaram a trabalhar juntos? Foi uma outra guerra. Essa foi. Foi uma guerra. O que Nós tivemos várias guerras. o que aconteceu? Essa foi uma guerra. Vocês Essa tiveram questão. que resolver o casamento de vocês primeiro, cada um no seu lugar. Sim, cada um no seu lugar. Eu tive que me autoconhecer assim. Aí, até então, Luciano, Renato tem que fazer terapia. Eu não aceitava. Renato tem que fazer terapia. Que tem que fazer terapia, Luciano? Você tá querendo me mudar? Não. Aí... O que eu falava para ela fazer terapia? Aí você que tá me ouvindo aqui, igual, por exemplo, no meu caso, né, como psicólogo homem, né? 90% dos homens vão fazer terapia porque as mulheres mandam eles para terapia. Lá em casa foi o contrário. Lá em casa foi o contrário. Mas quando... Como é que é? 90% dos homens que chegam na terapia, eu atendo muitos homens, né? Empresários, policiais, advogados, né? Muitos homens assim.
Aí, assim, dentro dessas questões, 90% é o quê? Eu pergunto para eles, aquela clássica pergunta, por que você veio fazer terapia? Porque minha mulher mandou. Porque a minha mulher mandou. Essa frase, assim, Tá. Aí lá em casa... Isso é o normal. que todo mundo vê, né? Isso. Aí lá em casa foi ao contrário. Eu falava pra Renata fazer terapia. Aí fica pros homens, né? Até mesmo pras mulheres. Quando o seu cônjuge pede pra você fazer terapia, é porque ele já não tá dando conta mais. Ele não tem ferramenta mais pra te ajudar. Sabe? Quando eu falava pra Renata, eu falava pra ela em amor. Quando a pessoa fala pra você fazer terapia, não é que ela quer mudar você, né? Igual a Renata pensava. É porque a pessoa tem um amor grande por você e ela quer te ajudar, só que ela não tem ferramenta pra te ajudar. Por isso é indicada a terapia. Tá bem, pessoal? E eu não aceitava. Aí veio a pandemia. Você pensava isso mesmo? Ele quer me mudar. Ele quer mudar. Eu não... Aí que eu me fechava. Eu não vou fazer terapia, não quero nem saber disso. E na época... A gente estava dentro... Oi, pode falar. Por que você acha que você tinha essa interpretação? De que porque eu me achava perfeita. Eu achava que eu estava certa o tempo inteiro. Eu não achava, eu tinha certeza que eu estava certa. É isso que eu tinha certeza que eu estava certa. Luciano? O quê? E aí, como é que foi pra você descobrir que você Nossa! não era? Aí, como eu descobri que eu não estava certa? Eu, dentro daquele contexto, né? Evangélico muito religioso, começou o meu mundinho que eu já tinha criado desmoronar. Começou a desmoronar. Ministério. Foi desmoronando. Acho que essa hora Deus falou assim, minha filha, você tá muito arrogante, eu vou te tirar desse salto. Aí o meu mundinho começou a cair. Começou. Tava muito bem no ministério, caiu isso, caiu aquilo. Aí eu já comecei a falar assim, cara, tem um trem errado. Tem alguma coisa errada. Será que é Deus que tá errado? Não, isso quem tá errada sou eu. Mas o que tá errado em mim? Aí eu entrei num surto. Porque eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que estava errado. E o Luciano também não conseguia me ajudar. Por quê? Eu sou muito intensa. Quando eu entro num negócio, eu entro e eu vou o mais fundo que eu consigo ir. E eu entrei dentro desses questionamentos de mim num lugar muito fundo. Aí o Luciano falou assim, Renata, você vê que você tá com depressão, você vai começar a adoecer, que você não, e tem alguma coisa errada comigo. Aí você eu não queria... a procurar, né? Procurei. Aí eu já não queria ir na igreja mais. Eu fiquei um período grande sem ir na igreja, não foi? Quase uns 2 anos. Eu não queria ir na igreja mais. Porque eu falei assim, não, tem problema na igreja, eu não quero ir na igreja mais. Aí eu já não ia na igreja mais. E o nosso casamento só piorando. Luciano buscou a ajuda de pastores. Vocês precisam orar, jejuar. Por vir, eu falei, gente, oração e jejum não resolve. Não é isso, então o que é? Aí um belo dia, eu na internet, achei um vídeo de um play, até muito conhecido. Comecei a assistir o vídeo dele, e nesse vídeo ele falou uma frase que eu falei assim, cara, isso sou eu. Qual frase? Ele falou assim, a sua identidade não é a que te falam. A sua identidade está em Deus, está lá em Gênesis. Aí eu falei assim, Gênesis? Aí, como assim, né? Eu fui pra Gênesis e fui ler o capítulo que ele falou. Aí eu fiquei uma semana mais ou menos vendo o vídeo desse play. E fui vendo. Aí o Luciano comprou um livro chamado Milagre da Manhã, de capinha amarela. Lindo. Comecei a ler esse livro, fui lendo. Aí eu comecei a me ver ali. As muralhas começaram a cair, entendeu? Esse é o livro mais prático que eu acho. Pois foi o que mudou minha vida, esse play e esse livro. Eu li esse livro 5 vezes. Aí o nosso casamento começou a dar uma melhoradinha. Aí voltamos, fomos para uma determinada igreja, chegamos lá, caiu tudo de novo. Aí entrou a pandemia. Veio a pandemia, o Luciano falou assim, Renata, vamos fazer um curso de constelação familiar. Uma menina que estudou comigo indicou, você vai fazer, vai ser bom para você. Ele me pediu para fazer, para me mudar. Vamos por partes. Como que você concluiu isso? Que da constelação familiar? A questão é o seguinte... a psicologia, para mim, é o máximo. Isso. Para mim, a psicologia não serviu, não encaixou. Eu já tinha me formado, né? Não, eu falo assim, para mim, a psicologia é o master, a PNL é um resumo e a constelação familiar é a psicologia aplicada. A constelação... Na prática mesmo, a mão na massa. Ela é uma ferramenta, né? São ferramentas, né? Onde se utiliza ali o psicodrama, se utiliza a psicanálise, né? A psicologia transgeracional, né? Todos esses embasamentos ali. Aí o que aconteceu dentro dessas questões? A Renata começou a se aprofundar nesses autoconhecimentos. Aí alguns livros, algumas coisas que eu tinha, eu fui passando para ela, e ela foi gostando dessa questão. E ela tinha um conflito, né?
desde antes de nós casarmos, com a questão profissional dela, que ela trabalha com contabilidade. A Renata é formada em contabilidade. Sim. Só que nunca se encontrou. Não. Nunca prosperou, nunca cresceu. Então, hoje, hoje nem entendi como é que eu fui parar dentro de Aí, contabilidade. dentro dessas questões, o que aconteceu? Aí teve esse curso, aí eu perguntei a um amigo, né, até um mentor, falei, nossa, eu tava pensando em fazer uma pós disso, né, porque eu uso muito a terapia sistêmica, né, dentro das minhas abordagens. Ele falou, não, por que você não faz um curso de constelação, né, que é um curso mais curto, de repente um pouco mais em conta. E nisso aí eu fui procurar essa amiga, e ela já fazia na verdade era um mini curso, né? Era 3 meses de curso. E nós fomos fazer esse curso, eu falei, Renata, você quer fazer o curso? A gente vai te ajudar você a se entender nessas questões. Porque a própria psicologia também já tinha me ajudado a me entender, principalmente igual nesses complexos, né? Da minha família, né? Desse lugar que eu me coloquei como pai dos meus irmãos. Eu saí deste lugar, meu pai faleceu, né? Até essa semana agora fazer 10 anos que ele faleceu. Eu me coloquei no meu lugar de filho. É o meu lugar de força. Tem explicação hoje científica por que uma criança, um adolescente se coloca nessas posições? Tem. A questão da parentificação. O que é parentificação? Quando dentro do sistema familiar há alguma lacuna, alguém vai ocupar esse lugar, de certa forma. Ou seja, lá na sua casa, Deus livre e guarde. Mas por que eu resolvi ocupar esse lugar assim? Porque, por amor. Por amor. Por que eu ocupei esse lugar, esse lugar do meu pai, ao lado da minha mãe? Porque eu queria ajudar a minha mãe. O filho, ele ama tanto o pai e a mãe que ele se anula para ajudar, ou até mesmo morrer para ajudar o pai e a mãe. A criança ela entra no lugar de salvar. Eu já vi criança, isso muito dentro salva, de hospital, quando salvar. eu fazia evangelismo, caso de criança que estava ali dentro do hospital, os médicos já tinham revirado ela ao avesso. Ela não tem doença nenhuma. É alguma coisa que está acontecendo aí com a criança. Aí os médicos falavam, eu já vi médico falando isso, você acredita em Deus, você olha, e não é porque a criança ela entende. Que se, por exemplo, a mãe está doente e ela adoecer, na cabecinha da criança ali, num pensamento e no amor absoluto, que a criança psicanálise explica muito isso, a criança não entende que ela pode salvar os pais. Pode salvar os pais de alguma maneira, até mesmo morrendo, até mesmo se sacrificando. Adoecendo, no lugar da mãe, eu adoeço, então se eu adoecer, a minha mãe fica boa, eu morro, a minha mãe fica. E dentro dessas questões... E isso demais acontece. E dentro dessas questões eu já ouvi dentro do consultório, isso, né, atendo também adolescentes, crianças não atendo mais, da criança dizer dentro do consultório, né, que tentaram, né, adolescentes que tentaram o autoextermínio. Por que você fez isso? Porque eu vejo meu pai e minha mãe numa vida muito difícil. Aí começa, né? O custo, né? Da escola, da van, da comida, né? Disso, aquilo outro. Então, ela se vê como um peso. Um peso. E muitas vezes em silêncio, né? Em silêncio. E ela quer ajudar o pai de alguma maneira. Até mesmo né? Até finalizando a sua vida. Então, por amor ao pai. Então, essa questão que eu me coloquei como auxiliar, né, ou como marido da minha mãe, tá? Isso de forma inconsciente, era o quê? Já que minha mãe não tinha ajuda, é o papel do homem, né? A proteção. Né? O homem quer proteger, né? A mulher, né? Ele quer proteger a mulher. Aí eu entrei nessa questão dessa proteção com a minha mãe. Né? E me coloquei nesse lugar do meu pai, que é um lugar muito pesado, é um lugar muito difícil de você estar. E por conta disso, né, e Freud até fala um pouco disso, se você perguntou explicação, o complexo de Édipo. O filho luta com o pai pelo amor da mãe. Sim. É o complexo de Édipo. Então, tem que ter essa cisão, né? E quando há ausência desse pai, essa ausência emocional e até mesmo física, alguém dentro desse círculo familiar vai tomar o lugar. Vai tomar o lugar. Da mesma forma, se a mãe morrer, uma outra filha se coloca no lugar da mãe. Isso também acontece muito. Né? E o pai, a mesma coisa. Alguém vai se colocar no lugar, tanto um menino, quanto uma outra filha. Eles se tornam parceiros. O marido e mulher ali, agora nós estamos aqui. Faltou alguém vai entrar nesse lugar aqui. Tanto que eu até falo, né, quando os casais se separam, né? Eu falo com as mães assim, né? Eu chego aos adolescentes, porque eu atendo. Falo, você precisa tomar muito cuidado para não colocar esse filho no lugar do pai.
você precisa olhar para ele como um filho e não como um outro homem. Ah, não, mas ele é meu parceiro. Não, seu filho não é seu parceiro. Seu filho, ele é seu filho. Esse que é o lugar dele. Esse que é o lugar de força dele. E quando há essas inversões de papéis, isso tem um custo. Tanto para o pai ou para a mãe, ou para aquela criança, ou para aquele homem ou mulher, né, que vai crescer dentro dessa sistemática aí. Essa desestrutura, né? É uma desestrutura. É uma disfuncionalidade. Isso, uma disfuncionalidade. Né? Entendi. E aí, fez o curso. Fiz. Aí começou um outro ponto. Porque aí eu comecei a entender as coisas. As consciências, né? Aí eu comecei a entender o comportamento do Luciano que me incomodava, que eu não entendia antes. E eu comecei a entender o meu comportamento. Por quê? Antes da pandemia, o Luciano, ele sempre, como ele era esse filho que entrou no lugar do pai, ele sempre tomou as dores dos irmãos dele. Então, eu dentro do casamento, tinha muita mulher que tem essa sensação. Eu tinha a sensação que eu estava casada sozinha. Eu senti uma solidão dentro do nosso casamento muito grande. Tem muita mulher que sente isso. E como que eu percebi que eu de fato estava sozinha? Porque eu sempre vi o Luciano, era como se eu sentisse que o Luciano estava ali dentro do casamento, mas ele não estava 100%. E de fato isso aconteceu. Porque quando o homem, ele tem essa conexão muito grande com a mulher, com a mãe, igual foi o Luciano, é o famoso filhinho da mamãe. É como se esse homem já estivesse casado com a mãe. Ele casa, só que ele não tá 100% dentro do casamento. E o Luciano era assim. Mesmo a mãe dele já tendo falecido antes da gente casar, ainda no inconsciente, alma, né? Na alma dele, ele estava muito conectado com a mãe dele. Eu sou leal, né? A lealdade familiar, ela é muito forte. E nisso o Luciano tinha muitas questões com os irmãos dele. Aí, chegou um dia que eu cheguei do trabalho, ele não estava em casa. Peguei o celular dele, eu ouvi, eu falo pra você, eu ouvi uma voz falando Renata, comigo assim. Renata, ele deixou o celular assim, ó. Eu cheguei, ele não estava. Aí daí já começou, foi uma das primeiras guerras. O celular dele tava assim, eu cheguei, eu olhei, eu vi o celular, eu vi aquela voz assim, ó. Olha a mensagem que tá lá no celular dele. Aí eu fui lá, peguei o celular, abri. Peguei uma conversa dele com a irmã dele. A irmã dele falando cobras e largatos de mim. E ele não me defendeu no áudio. Aquilo, mas me deixou com uma revolta. Aquilo subiu um negócio. Mulher sabe o que eu tô falando. Sobe um negócio assim, não sei que eu perdi o controle. Eu sei que eu peguei o celular. A gente mora no 3º andar. A minha vontade era jogar o celular pela janela. Mas se eu jogasse, ia cair no telhado. Ia quebrar o telhado do vizinho todo, colonial. Eu ia ter que pagar e não ia resolver o problema. Então, eu peguei o celular, guardei, esperei ele chegar. Na hora que ele chegou, nem mal ele abriu a porta, eu já comecei falando, e ele não falou nada. Falei assim, você viu o que a sua irmã falou de mim? Você não me defendeu? Falei assim, eu vou responder ela. Fui lá, peguei o telefone, gravei um áudio gigante, mas eu xinguei a irmã dele de tudo que você possa imaginar. Acho que tudo que eu tinha guardado, por quê? Aí outro erro no nosso casamento. Mulheres, não compre boi do seu marido com a família dele. Vou explicar por quê. O Luciano tinha os BO com os irmãos dele. Isso é coisa também que não funciona dentro do relacionamento. Aí eu fazia, eu comprava o boi do Luciano. Só que o Luciano resolvia com os irmãos dele. Eu resolvia. Eu ficava de bem com os meus irmãos. E eu? Mas a Renata ficava mal na história. A bruxa era eu. Aí é aquela questão, até mesmo nós orientamos os casais, né, na mentoria, né? Sim. Os problemas da família de origem do seu marido é ele que precisa resolver. E você também precisa resolver. Aí isso também dá muito problema dentro do relacionamento. Por quê? É aquilo que a Bíblia nos ensina, né? O homem se unirá à mulher, deixará seu pai e sua mãe, se unirá à mulher e se tornarão a sua carne. É como se fosse um estágio. Você faz, né? Deixará seu pai e sua mãe, se unirá à mulher e se tornarão a sua carne. São 3 coisas. Ou seja, esse deixar é um deixar mesmo. Deixar o quê? Emocional, geográfico, emocional, até mesmo financeiro. Então, diante dessas questões, nós precisamos fazer isso. Infelizmente, essas foram as questões que a gente não sabia, né? Nós não tínhamos conhecimento disso. E que trouxe muito problema. Aí, resumindo, xinguei a irmã do Luciano, deu maior confusão na família, fiquei uns 4 anos afastado de lá. E nisso eu comecei a fazer a constelação familiar. Aí eu entendi
que eu tinha excluído a família do Luciano. Então, se eu excluir a família do Luciano, eu excluí o Luciano. Aí começou... Porque eu sou minha família. a derrocada do nosso casamento começou de uma forma muito profunda aí. Porque eu fiquei 4 anos afastada deles mesmo. Não conversava, não queria nem saber. E eu tinha um negócio comigo que eu trabalho isso em terapia até hoje. Que se eu virar e falar assim, ó, fulano morreu pra mim, eu enterro a pessoa viva. No dia que eu falei isso como analista comportamental, ela falou assim, separa com isso hoje, agora. Isso traz um problema muito grande na sua vida, ela me explicou. Aí que eu fui entender o que é exclusão dentro da visão sistêmica. Aí com isso, consegui ressignificar, usando a constelação familiar, o meu relacionamento com a família do Luciano. Aí todo dia eu falava, fulano, Beltrano, é meu parente, é isso, é aquilo, e as coisas foram amenizando. Aí o Luciano fizeram uma reunião com eles uma vez pra falar de mim, eu não tava, eu fiquei sabendo também. Por causa de mensagem no celular. E, Léo, eu procurei o celular dele uma vez. Das outras vezes, ele deixou o celular aberto no computador. E eu que sou que trabalho no computador. Aí na hora que eu abri o computador, o WhatsApp dele era todo aberto com as conversas abertas. Como é que eu não lia? Não tinha como. Aí eu sabia dos trem todo. Aí era outra briga, que era outro ponto. Homens, não escondam segredos das suas mulheres. Elas vão descobrir. Exatamente. Mais cedo ou mais tarde elas vão descobrir. Eu não sei como a gente descobre. Esta é uma outra questão assim, que traz muito conflito dentro do relacionamento, que é essa questão de segredos, né? Segredos. E essa questão de você estar casado, né? Uma questão que eu sempre explico pro pessoal na mentoria, até meus pacientes. A minha família de origem. O que é a família de origem? É pai, mãe, tio, tia, irmão, irmã, prima, primo, né? Só que no momento que você casou com essa pessoa, a minha família é Renata. A minha família é Renata. A sua família é você, a sua esposa e seus filhos. Aí meu pai e minha mãe, é a família de origem. A família constituída, ela tem prioridade. Ou seja, aí dá muito problema dentro do relacionamento. Por quê? Porque eu casei, mas eu fico olhando pra trás. Ó. Isso que era a sensação que eu tinha. O Luciano tava, mas não tava dentro do casamento. Eu ficava assim, ao invés de olhar pra cá, eu ficava olhando pra lá. E isso é uma ligação emocional. Emocional. Né? Muito forte. E como que rompe isso? Aí essa questão... Porque não é sobre eles. Não. É sobre nós. A minha percepção. Isso, a minha percepção. Aquela questão, eu preciso deixar. Deixar é diferente de abandonar. Deixar é diferente de abandonar. Deixar eles viverem a vida e a história deles. O meu pai, a minha mãe, meus irmãos, por exemplo, né? Meus irmãos, já são todos adultos. Não tem criança lá mais. Eu posso dizer que isso é um certo tipo de orgulho? Achar que se eu for... Eles não vão viver sem mim. Um certo orgulho. Ou há um gozo, né? Uma carência também, uma forma de você se ver útil também. Uma forma de se sentir útil, me sentir importante. É o ego. Isso a gente pode encaixar dependência emocional nisso aí? Ou não? Ou dependência emocional é outra coisa? Sim. É uma linha tênue? Um pouco de uma dependência. Porque essa questão de estar sempre olhando para trás para essa família, essa dependência deles, eu estou buscando alguma validação lá. Estou buscando alguma coisa que me faltou nesses outros lá. É uma questão da dependência também. Há uma certa dependência. Porque o que é dependência? Eu me vejo, me percebo, não a partir de mim mesmo, mas a partir de outros. Um exemplo prático é aquela mulher. Que aí, eu quero fazer uma pergunta polêmica, 2 perguntas polêmicas. O exemplo prático disso do Luciano tá falando é aquela mulher que, por exemplo, é aquela mulher que tudo que vai fazer, ela liga pra mãe pra perguntar. Ela não pergunta pro marido, ela pergunta pra mãe. Isso, entre aspas, é uma dependência. Ou seja, ela precisa da aprovação da validação. Mãe pra ela fazer alguma coisa dentro do casamento dela, senão ela não faz. E o filho e o homem também, a mesma coisa. Aí deixa eu ver com a mamãe aqui. Aí ele vai lá, liga pra mamãe. Isso é dependência emocional. Um pouco, sim. Eu preciso do quase que da bênção da minha mãe. E hoje eu sou uma pessoa adulta, casada, tenho a minha família pra me fazer. Se a mãe muitas vezes desaprovar, ele não faz. Aí a mulher briga com ele. Porque um adulto, né? O que presume-se? O que se pensa um adulto? Adulto é alguém que toma decisões e arca com essas decisões. A criança, né? E o adolescente, ele vive a partir dos prazeres. E o adulto, ele faz aquilo que precisa. Eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que precisa. E ser adulto é você, de certa forma, frustrar os outros. Principalmente os pais têm que frustrar. É necessário frustrar os pais. A vida em si, ela são frustrações. Eu não tenho esse poder de alegrar todo mundo. E a questão, muitas vezes,
que é perigoso isso. Por quê? Porque você seria até loucura, né? Loucura. Vamos assim dizer. É você querer, né, ou viver só em prol do outro. Você pode viver em prol do outro? Pode. Mas a questão é, você está vivendo... Vai viver sua vida quando? A sua vida ou a vida? Quando que você vai viver a sua vida, a sua existência, o seu eu, aquilo que é importante para você? Porque um dos grandes perigos, né, dentro dessas questões é você viver um abandono de quem? Não dos outros, mas de si mesmo. Isso aqui é complicado. Isso é forte. Deixa eu te perguntar, você trabalha com homens há quanto tempo? Desde a minha formação, né? Comecei atendendo crianças e adolescentes, né? E homens, né? E hoje, né? Dentro do projeto com a Renata, né? Com homens, e da terapia individual também. Eu acho que para homem não tem como a gente não falar disso, né? Sim, o quê? Ainda existe muito preconceito em relação à terapia para homens. Você acha que isso está sendo quebrado? Há mais de 8 anos aí, o que eu tô vendo é que, assim, as coisas estão mudando bastante, principalmente os homens. Né? Os homens. As mulheres também têm resistência, todos têm resistência. Por quê? É aquela questão de que terapia é pra gente louco. Não, eu digo que terapia é pra gente corajosa. Por quê? Você não vai ali para conversar com o Luciano, com a Renata, como terapeuta. Eu vou ali para ouvir a mim mesmo. E às vezes ouvir a si mesmo é muito difícil. Ou você tem que ter coragem. Ou você se encontrar igual eu me encontrei e falar assim, cara, eu tô errado, tem alguma coisa errada comigo. Isso te incomoda demais. Porque você perde sua referência de tudo, você perde o chão. Você fala assim, então quem eu sou agora? Porque eu entrei nesse lugar, quem eu sou? Pra que eu nasci? Qual que é o meu propósito? Aí foi todo o surto inicial. E nem todo mundo quer passar por esse desconforto. É um entrar-se em si mesmo. Eu me perder em mim mesmo. E dentro dessa questão, quem realmente quer fazer isso? Igual a questão da terapia. Eu faço terapia. Um psicólogo eu faço terapia, né? Eu faço terapia. Tanto que nas primeiras abordagens, né, com o meu paciente, eu falo, eu faço terapia. Por quê? Eu não sou super-homem. A questão hoje na sociedade, todo mundo quer ser super-homem, Mulher Maravilha. Só que até o super-homem e Mulher Maravilha, eles têm limitações. E eu tenho limitações. E foi o ponto isso crucial que me faz que humano. Mudou o nosso casamento. Foi o Luciano ter entrado em terapia. Porque até então, um certo ponto, ele não fazia antes. Tem um Luciano antes da terapia e o Luciano depois da terapia. Porque eu meio que comecei a entrar na constelação, eu meio que comecei a querer virar terapeuta dele. Aí eu começava a questionar ele mesmo, pergunta ele. Eu questionava ele, Luciano, mas isso. Não, aí inclusive isso deu até um problema. Falei, deu problema. Essa questão dos papéis, né? Eu quero uma esposa, eu não quero uma terapeuta. Aí entra uma outra questão também importante, a questão do casamento. Separar essas coisas, né? Eu quero uma esposa. Vezes é difícil. E a Renata, dentro das questões, até mesmo fazendo um gancho lá atrás, a Renata, dentro das questões dela querer mandar, dela querer sempre as coisas do jeito dela, eu me sentia oprimido e, ao mesmo tempo, muito desconfortável dentro da minha própria casa. Por quê? Eram as coisas dela que tinham que ser feitas. E a minha que prevalecia. Aí, dentro do relacionamento, tem essa troca de papéis. Esses papéis isso é muito, muito, muito minucioso, essas questões, mas acontece muito. A mulher entra num papel de mãe. Essa mulher que quer mandar, ela manda, o homem tem que fazer a vontade dela. Ela se torna o quê? Mãe desse sujeito. Porque mãe é que faz isso pra gente. Dentro do relacionamento, a mulher e o homem, eles têm o quê? Eles têm, em pé de igualdade, eles têm a mesma força, a mesma, vamos assim dizer, importância e significância. Né? Não existe hierarquia dentro do casamento. Aí quando isso acontece, o quê? Fica a mãe e o filho. Ou seja, o filho tem que obedecer à mãe. E para a mulher é muito fácil entrar nisso. Disfuncional. E a mulher entra nisso, isso é muito fácil. Por quê? Como tem essa questão de muitas vezes do homem ser mais acomodado, quando a mulher ela olha para o homem, ela começa de forma sutil. Ô fulano, igual fazer com o Luciano, por que você não faz isso? Você não acha que ia ser melhor para você fazer isso? Aí ele faz a primeira vez. Aí ela, ele faz. Aí a segunda, ela já não vem sutilmente. Ela já vai falando, nossa, você devia fazer isso. Aí ela entra nesse lugar de mãe. O cara faz. Fez uma, fez duas, fez três, acabou. Aí isso é o grande problema, porque não é somente para a mulher. O homem ele vai perdendo a sua importância e seu significado. Aí acaba o quê? A admiração e até mesmo a atração sexual. Por quê? Eu não durmo com a mamãe. Eu durmo com a minha esposa. Você lembra da desconexão emocional que eu falei com você no início que a gente tava? Era isso aí, ó. Era essa desconexão, porque eu entrei no lugar da mãe dele, falando com ele, Luciano, faz isso, faz aquilo. Quando ele começou a fazer a faculdade, né, a federal.
Gente, o nosso casamento, se a gente for contar, depois que eu comecei a ter consciência, a gente deve ter feito uns 7 processos ou mais que levam ao divórcio do casamento mesmo. A gente passou por uns 7 e a gente não sabia. Aí uma questão importante. 7. A gente só veio ter consciência disso depois. Aí uma questão importante. Você consegue falar esses processos assim, até para ajudar outras pessoas que às vezes estão vivendo algum processo desse, mas não sabe. Porque igual vocês não sabiam. Não, a gente não sabia não. Nós não sabíamos. Aí assim, algo que eu até disse para um aprendiz com um amigo. Ele falou, nós conversando, né, ambos, né, conversando um com o outro, aí ele falou assim, sabe o que acontece, Luciano? Dentro das questões do conflito do casamento, nós casamos e nos separamos e casamos de novo com outra pessoa. É como se uma morresse e revivesse quase como uma fênix e você casasse com outra pessoa. É quase que um karma, né? É um karma ou vamos pensar, como se fosse ciclos. A Renata morreu não sei quantas vezes durante esse processo. Muitas. E se reergueu, se renasceu. E de certa forma também eu tive que morrer, ressuscitar, vamos assim dizer, e me fazer o outro diante da situação. O relacionamento, ele tem ciclos. E alguns ciclos, eles precisam de terminar o quê? Para que outros venham a se iniciar. Sim, né? Então não tem como sustentar. As crises, na verdade, elas são provocações para mudança. As crises são provocações para mudança. Isso mesmo. Não é? Então, o nosso relacionamento passou por crises e por mudanças. E ainda está passando. E ainda está passando. Só que eu acho que agora eu acredito que apesar da gente ainda ter algumas questões, é a melhor fase do nosso casamento. Depois de 18 anos juntos. É a melhor fase. A gente tem nossas divergências, mas a gente tem outro... só ideias agora. Né? A gente tem outro nível de maturidade. É coisa que a gente tá alinhando. É coisa que a gente fala assim, não, isso aqui eu ainda preciso mudar em mim. Aí eu já nem culpo mais, não. Na hora que ele insiste com o negócio, eu falo, peraí, deixa eu olhar, porque o negócio aqui, o B.O. é comigo. Aí eu já até sei que é comigo, eu já vou olhar. Aí a hora que eu já vou procurar lá minhas terapeutas. Fulano, vamos constelar, fazer isso, que eu tenho uns B.O. aqui comigo. Luciano, descobri mais um B.O. Ele, pelo amor de Deus, o que é agora, Renata? Eu não, Luciano, é isso, então vai constelar, vai resolver. Então eu já nem... Porque antes, qual que é a dinâmica? Isso é um dos pontos que a gente passou do 7 que atrapalha o casamento. Primeiro, é a mulher projetar no homem questões dela interior que ela não viveu com o pai. Isso. Por exemplo, isso é fato. Igual o meu pai. O meu pai era um excelente pai. Ele era muito bom. Eu não tenho do que falar dele. Nossa, ele não era carinhoso, mas assim, ele não deixava faltar comida. Ele era atencioso dentro do jeito dele. Então, ele era aquele pai muito presente também. Festa de escola, tudo ele ia. E ele e a minha mãe era muito conectado. Então, o que eu projetava no Luciano? Meio que essa conexão que o meu pai tinha com a minha mãe. Só que eu nunca vi isso com meu pai e minha mãe. Não, isso. Ele não aceitava. Igual, por exemplo, ele estava doente. O meu pai e a minha mãe, se meu pai adoece, o mundo da minha mãe para. E eu ia, o Luciano ficava doente. Luciano, você tá passando mal? Você quer alguma coisa? Você quer tomar um remédio? Vamos no médico? Você tá bem? Eu não tô passando mal, não! Eu tô morrendo, não! E quando você tava passando mal? Ele me deixava meio que de lado. Ele não era tão assim, mas ele preocupava. Mas o meu pai com a minha mãe, não. Mesma coisa. Como? A minha mãe adoecia, a mesma coisa. O mundo do meu pai para. O do Luciano não parava, o do Luciano tocava. Ele preocupava, mas não na mesma intensidade que eu queria por causa dos meus pais. Isso, que ela queria. Isso. É o que ela tá falando de projeção. É a projeção. Né? Então, mulher faz muito isso. Projeta no homem o que ela não teve com o pai. Aí isso dá problema. Dá problema no casamento. Isso porque foi eu não primeiro. sou esse pai. O primeiro problema. Você não é o pai dela, né? Não. Tem certa consciência. Mas a mulher não entende. Então a mulher projeta. E o homem também projeta. Por isso que... Quando casa são dois mundos. Sim. São dois universos que se unem. E quando essa questão da união, o homem e a mulher, é necessário refazer o quê? Novas ordens, leis, princípios, valores, o que é válido e o que não é. E isso causa, né, inclusive, até uns casos que eu andei pegando,
nós, tanto na terapia individual quanto de casal, exatamente essa questão. Os 2, 3 primeiros anos de casamento são os anos mais difíceis, porque é nesse momento aí, ó, que realmente as paixões vão se esvaziando e realmente você vai enxergando quem é esse sujeito. Aí é a hora de refazer essas leis e princípios, né, que até então eram válidos lá na casa da Renata. E lá na minha casa. Só que agora nós, né, ambos aqui, a coisa precisa ser outra coisa. Coisa que funcionou lá com a minha mãe, com meu pai, não vai funcionar com a Renata. E vice-versa também. Aí é que os casais realmente entram em conflito. E muitos, infelizmente, até separam. Esse é o segundo ponto. E, ou seja, não homem... entende também que é uma questão de... adaptação. Vou usar o mesmo termo que você. Vem no início aquela paixão, 2, 3 anos esfria. Isso. A partir de agora, homem e mulher consciente, Isso. eu não vou agir pela emoção, Não. então eu escolho ficar com você todos os dias. Isso. Aí é um Seria amor, isso. só que a maioria das pessoas hoje Não, casam consciente apaixonadas. mesmo. As pessoas Consciente, casam não, eu apaixonadas, escolho, porque uma raiva que você me faz, eu posso querer ir embora. Pode. Mas eu escolho ficar. Eu escolho ficar. Mas eu não vou. Porque eu sou homem, eu sou Isso. maduro, eu sou responsável. Sou adulto. Sou adulto. Isso. Não é? É suportar as dificuldades. Né? Uhum. E esse ponto de homem e mulher dentro do casamento é como se fosse água e óleo. Se você for olhar, não mistura, porque Deus fez mesmo para misturar. Porque você olhando mentalmente, biologicamente, não iria misturar, não. É muita diferença. E essa projeção o homem também faz na mulher. Que é por isso que a mulher entra no lugar da mãe. Porque muitas vezes o homem projeta na mulher a mãe. Nossa, minha mãe fazia o bife assim. Aí também dá problema. Nossa, minha mãe lavava minha roupa assim. Ah, mas a minha mãe lavava minhas cuecas, lavava minhas meias. E a mulher, eu não vou lavar. Assim, parece coisa boba. Mas, gente, isso dentro do casamento é uma tempestade. Então, isso foi o primeiro ponto. Essas projeções a gente fazia, não sabia. Segundo, isso que o Luciano falou. Eu tento resolver os problemas do meu casamento com aquilo que eu vi lá na casa dos meus pais. Eu fazia isso. Meu pai e minha mãe eram extremamente organizados com tudo, financeiramente. Eles eram todos organizados. Eu queria trazer isso para dentro do nosso casamento e não estava dando certo. Aí o Luciano trazia algumas formas que ele viu o pai dele tratando a mãe dele. Aí eu não aceitava. Aí era o que dava problema. Porque eu peitava o Luciano. Eu sou meio topetuda ainda, mas hoje eu trabalho isso. Por quê? Mas eu tinha problema com homem também. Eu tive que trabalhar isso na terapia. Mas aí o meu problema com homem já é outra questão, que é questão de ancestralidade. Eu vim de uma família onde muitas mulheres sofreram com o homem. Então, às vezes, muita mulher que tem problema com o homem, não é porque a mulher não gosta de homem, mas é porque ela carrega na alma dela a dor de outras mulheres da família dela. Nossa. De ancestralidade. É a famosa a lealdade sistêmica, ou como é que você fala muito? Legado transgeracional. Legado transgeracional. Né? Hoje, inúmeros artigos, né, livros, né, a questão da epigenética. Isso. Nós carregamos muitas dores e traumas, nossos mesmo, mas também desses que vieram antes de nós. Né? Quando vai fazer a análise com o paciente ou com o casal, se percebe-se o quê? O casamento está em conflito. Aí, quando você olha para aqueles antecessores daquele casal, o que se percebe? Aí aqui a pergunta: como é que era o casamento da sua mãe? Como é que era o casamento da sua avó? Como é que era o casamento dos seus tios? Aí você vai ver que esse padrão de casamento ruim, violento, né? Até mesmo de algumas similaridades, né? Suicídios, mortes, né? Dificuldades financeiras, né? Até mesmo abortos, doenças, né? Isso vai se repetindo. E nós, né, dentro dessas consciências, né, ou dessa inconsciência, na verdade, nós somos mais inconscientes do que conscientes dentro dessas questões da nossa vida. O que acontece? Essas maldições, né, tem até um pensador, o Bert Hellinger, aqui, que ele fala que essas maldições hereditárias são como elos de uma corrente que vão se perpetuando de geração em geração, até que alguém tome consciência disso e transforme a maldição em bênção. Então, muitas das nossas repetições... Ele chama de emaranhado. Esses emaranhados, né, familiares, né, eles se perpetuam para quê? Para que alguém tome consciência e transforme isso.
Fazer, transformar não é fazer melhor, é fazer um pouco diferente. Dentro E dessa isso é ponto que dá percepção. problema. A gente pode falar como terceiro, quarto ponto, que ou seja, a repetição aprendi a resolver. Meu pai e minha mãe resolviam as coisas brigando. Então eu acho que eu também posso resolver. Exatamente. Precisa ser assim? Não, pode ser diferente. Exatamente. Pode ser diferente, só que a gente não consegue. Então eu vou fazer da mesma forma. Aí o quarto ponto, essa questão de padrões de comportamento. Tá lá, a mulher tem o mesmo padrão de comportamento da mãe. É aquela mulher que acha que a toalha tem que ficar do lado do box. Aí o homem vai lá, pega a toalha, põe na varal. Ou o creme dental tem que ser tirado do fim pro meio, né? Vamos dizer. Aí outra coisa, que isso é muito sério, que a gente também não sabia, sério. esses padrões de comportamento. Eu tô tentando me controlar, sabe pra quê? Eu escutei uma frase de uma psicóloga também, que ela falou assim, que a gente tem o hábito de encarar o caos com humor. Isso, também. Né? Então, assim, a gente tá rindo de uma coisa simples, de uma... Coisa você séria. tem que pegar a pasta de dente lá do fundo. Da A gente tá ponta, rindo, né? mas dá um BO. Dá um BO. Aí eu fico tentando me controlar pra não rir dessas coisas. Sim, Dá problema demais. isso é muito sério. Aí aquela questão, por quê? Aí, de novo, é a questão da lealdade. Eu quero ser igual. Só que nós não viemos nesse mundo para ser igual. Eu quero ser igual. É o que eu aprendi. E padrão, né? de comportamento. E padrões. E nós aprendemos, né, dentro da família, nós aprendemos de 3 formas: imitação, repetição e observação. Macaco vê, macaco faz. Tanto que, né, você como pai e nossos ouvintes aqui, né, os seus filhos não vão ser aquilo que você fala, eles vão ser aquilo que você faz. Né? E nós observamos, né, aí hoje até mesmo por conta da neurociência, né, a teoria dos neurônios espelhos, né, é um espelhamento. É um espelhamento. E aquilo ali fica enraizado dentro de nós e nós vamos tentar o quê? Repetir, padronizar aquilo de novo. Ainda que seja doentio. Ainda que seja tóxico, ainda que seja até perverso, mas nós vamos, infelizmente, às vezes caminhar, né, se não mudarmos essas consciências e percepções a respeito de nós mesmos. E isso entra muito, que o Luciano está falando, padrão de comportamento que vem que a Renata tá dos falando. pais. Isso. Igual, por exemplo, o Luciano tinha a síndrome da porta aberta. O que é a síndrome da porta aberta? Aí, Léo, aí você vê. O Luciano, no primeiro ano que a gente casou, o Luciano deixava todas as portas possíveis que você possa imaginar dentro de casa aberta. Guarda-roupa, armário, janela, a porta da rua sem trancar. Por quê? Ele veio de um lugar onde... Isso é um nome que vocês criaram? Eu criei. Ou A isso síndrome... existe? Não, é a síndrome da porta aberta, foi eu que criei. Entendi. Achei que isso existia mesmo. Não, eu criei. Por quê? Tudo Vai existindo Luciano... a partir de agora. A síndrome da porta aberta, mulherada, vê se seu marido faz isso. Ele deixava tudo aberto. Tudo. E eu vim do lugar onde a gente chegava dentro de casa, trancava a porta, ia dormir, fechava a janela, fechava a porta do guarda-roupa, do armário. O Luciano deixava tudo aberto. Por quê? Lá todo mundo deixava as portas abertas. Eles iam trabalhar, as portas da casa ficavam abertas, o portão ficava aberto, um entrava, saía. Como a casa da mãe Joana. Eu achava aquilo um absurdo. De novo, os padrões. Padrões. Padrões, é o que vão... Aí... Isso, se você não começa a entender, isso leva o pessoal pro divórcio. E outros padrões você vai desanimando, também. né? E a mulher vai falando com o homem. Aí ela cansa. Isso a gente chama de o amor cansado. Nós vivemos esse outro período, que foi o período do amor cansado. Que é isso? Você fala uma vez, fala as duas. Aí você vai falando, vai acontecendo coisas. O Luciano chegou num ponto que, uma vez ele foi lavar o banheiro, ele gosta de contar isso, ele foi lavar o vaso sanitário com a vassoura piaçava. Isso foi logo no começo do casamento, né? Pois é. De novo, nesse período de adaptação. Porque eu era pobre de marredecer. Não tinha aquela escovinha de lavar. O vaso é uma coisa básica. Ou seja, né, como é que lavava-se o vaso? Com a mesma piaçava que se varria talvez o terreiro ou a casa. Pra mim não é um absurdo. Jogava lá um pouco de sabão em pó e um cloro, alguma coisa assim, um detergente, e pegava a vassoura e chuchava a vassoura lá. Dentro do vaso, e aquilo era uma coisa absurda. Renato, pelo amor de Deus, vai ter que jogar a vassoura fora. Não. Isso pra mim foi um cúmulo. Então, assim, são essas questões que nós vamos repetindo. Só que, de novo, funcionou lá. Né? E dentro dessas questões, até mesmo familiares, que a Renata está dizendo, né, entrando nesse gancho, uma questão assim, de uma dessas crises é que eu ficava muito na esfera da minha família ainda. Ele ficava muito na defensiva. Eu ia falar, eu que estava errado, ele era na certo. Defensiva. E muitas das vezes, assim, igual um primo meu que eu gosto muito dele, teve umas questões aí, né, que não convém dizer aqui. Mas, assim, tinha problema lá com a filha dele, ou ele com a esposa com ele, eles ligavam para mim. Ele brigou com meu pai, né, na época lá.
Olha para você ver, eu morando 16 quilômetros de distância deles, e eu tinha que ficar, vou dizer, resolvendo conflitos deles lá. Uhum. E isso também é uma questão, né, que eu sempre, né, nós falamos sempre para os Eu casais. lembrei no dia que eles ligaram, foi eu que atendi. Aí foi o dia que a família me detestava. Porque no dia que eles ligaram, fulano tá aqui brigando, fala com o Luciano. Eu, se alguém morrer, você fala. Mas tá todo mundo vivo, não tá? Que isso, Renata? Eu não. Tá todo mundo vivo, não tá? Tá, então beleza. Se morrer alguém, você liga aqui de volta. Desliguei o telefone na cara e falei com o Luciano. Luciano achou ruim? Porque essas questões, essa interferência externa. Nós tivemos, assim, interferências externas também, né? Não de amigos, né? Mas essa questão de tentar ficar carregando a família nas costas. Isso. Nós não temos condições de carregar a família nas costas. Nós vamos deixar eles seguirem o caminho dele, por mais difícil que seja. Uhum. E precisamos olhar para frente, para o nosso caminho. E isso é um ponto interessante, pode até falar com o pessoal, a gente fala muito de mentoria de casal e o pessoal não gosta que a gente fala, mas isso é a verdade. Que o que é? Quando você casa, pai, mãe, irmão, vira parente. Uhum. Quem que é sua família? Polêmico. Quem que é sua... O pessoal falta, assim, não, me mas virar não pode. de cabeça pra baixo. Não pode, Renato, mas é. Você casou, Preciosa. Seu pai, sua mãe, seus irmãos são seus parentes. Quem que é sua família agora? Seu marido e filhos, se vocês tiverem. Isso é sua família agora. Porque se a gente não tem isso na nossa mente, que era o que o Luciano fazia, fica muito pesado, que é a hora que eu sentia que ele não estava 100% dentro do casamento. Uhum. E isso, na alma dele, isso era muito verdade. E eu percebia, porque pra mim, não. Pra mim, era a casa do meu pai. Ele ainda falava assim, não, lá em casa. Mas lá em casa onde, Luciano? Você não tá dentro de casa? Não, lá na casa da minha mãe. Aí ele consertava. De tanto que ele estava conectado lá. Entendi. Pra você ver. E é coisa boba. E casal não percebe. Mas isso é sinal. Meu marido então ainda tá conectado lá na casa da mãe dele. Minha mãe ainda tá conectada. Minha mulher tá conectada lá na casa da mãe dela ainda. Que ainda tá falando lá em casa, mas sua casa é aqui. Não, lá na casa da minha mãe. Não, lá é a casa da sua mãe. Aqui é a sua casa. E hoje nos atendimentos de vocês, chega muita gente assim? Chega. Chega. Aí, assim, dentro dessas demandas, né? E como que vocês orientam? Bom, dentro das demandas, né, que chegam, né? Aí uma questão, assim, disso que a Renata falou, chega muitas dessas questões, né? A mãe, a mulher sendo mãe do marido. Uhum. Isso pode até falar que é o sexto ponto, que isso, essa inversão de papel, isso é fato. Essa inversão de papéis acontece muito, né? Muito tanto forte. A esposa se tornar mãe do marido e o marido se tornar pai da esposa. Entende? Por quê? Isso é muito comum? Muito comum. É esse senso de proteção. Uhum. Tá? Esse senso de proteção. E tentando ajudar o outro, eu me coloco num lugar que não é meu. Uhum. E essas disfuncionalidades vão trazendo, vão acarretando, né, distanciamento emocional. Aí entra a questão até mesmo dos amantes, né? Aí a questão financeira também. A mulher, muitas vezes, quando ela entra no lugar de mãe do marido, ela assume a responsabilidade financeira da casa todinha. Porque é aquele homem que muitas vezes o cara ganha um salário, ela ganha pesa, mais. Né? Aí, e é aquela mulher também, é a controladora. Que ela bate no peito e fala assim, eu dou conta, pode deixar que eu dou conta. E ela se sente ofendida ou desmerecida se o homem assume esse lugar. Então ela também... Por isso que a gente não pode falar que o casamento acaba só por causa de um ou de outro, mas a responsabilidade é dos dois. É de ambos. Uhum. É de ambos. De uma forma ou de outra, isso contribui para isso acabar. Então, quando a mulher ela assume esse lugar de mãe do marido, essa responsabilidade financeira, de controlar tudo, mas muitas vezes também porque esse homem não se posiciona, porque ele era aquele homem que ele via a mãe dele tomando conta de tudo também, na frente de tudo. Pode falar que é o sétimo problema. Ou dá problema demais no casamento. E a gente viveu isso também. Quando o Luciano foi fazer faculdade, um tempo eu tive que assumir a responsabilidade financeira da casa, isso fica pesado para você e você perde a admiração pelo homem. E isso, de novo, cria o distanciamento emocional. Então, assim, se bobear, dá até mais de 7. Se eu começar a contar aqui, são muitas questões aí. São muitos pontos. Então, não é só um. Aí você viu que a traição não é o principal motivo de um relacionamento acabar? A traição, ela já é tipo assim, é como se fosse o câncer. O câncer já tá ali, tomou conta do corpo inteiro da pessoa, aí a pessoa já tá fazendo quimioterapia e radioterapia. A gente pode falar que a traição é isso. Ela é o sintoma master do que o relacionamento, assim, já tá por um fio, o negócio já... A traição, ela tem, igual assim, a questão da traição, né?
Esse ponto é polêmico, também dá muito problema. Já me perguntaram, né, Luciano, mas aí é caráter. Não é caráter. Por que essa pessoa me traiu? Não é somente caráter. Aí já me perguntaram, Não né, pode falar por que a pessoa me trai? Por que a pessoa trai? Ah, é falta de caráter, a pessoa não presta, não é isso. Por que as pessoas traem? Bom, por vários motivos, entre eles, essas dificuldades do relacionamento. Por que o homem trai, a mulher trai? Porque, primeiramente, está faltando coisas dentro do relacionamento que eles não conseguem resolver. Sim. E eu quero, né? E a nossa mente, ela trabalha com essa questão, prazer e desprazer. E eu quero viver um prazer. Quero viver um sexo, né? Quero viver uma paz, uma tranquilidade que não tem dentro do relacionamento. E a terceira questão é, se trai, por quê? Porque eu tenho um conflito difícil com essa pessoa aqui. Aí, por que eu vou trair ela? Porque é algo mais fácil. Fez sentido, não? É um escape. Fez. É um escape. É um escape. Eu não quero olhar para esse problema. Eu não quero olhar para esse problema. Aí eu fácil. vou resolver o problema que está difícil aqui com algo mais fácil. Porque o amante ou a amante é baixo custo. É baixo custo. Você não tem responsabilidade emocional. Você não tem que dar satisfação, você não tem que pagar conta. Olha, é quase que a vida perfeita. Mas isso aí entra um terceiro na relação para quê? Para compensar algo que está faltando entre os dois aqui. O que não se tem. Com a amante tem comunicação, aqui não tem. Pode falar que a traição é isso aqui, ó. Funcionalidade. Você pega os dois copos aqui, isso aqui é o casal, o relacionamento. O casal começou a distanciar emocionalmente, faz isso aqui, ó. Cabe a sua taça aqui tranquilo aqui, ó. Isso aqui é o amante. Esse terceiro aqui, de certa forma, ele é uma completude do que tá faltando aqui ou do que tá faltando aqui. Se o casal tivesse junto, conectado emocionalmente... Tem uma lacuna, né? É uma lacuna. Não ia caber. Os dois estivessem aqui, ó. Não ia caber, não cabe. Se não tivesse lacuna. Não cabe. E esse distanciamento começa como? Casal não dorme junto na mesma cama, briga, fica dias, semanas com a famosa... Como é que o pessoal chama de... Castigo do silêncio? Castigo do silêncio. Castigo do silêncio. Não sai junto. Não conversam. Que loucura. Tem muito casal assim. Uma semana, aí vai dormir com o filho. Ou, né, nós já vimos isso, né? Eu já vi isso dentro da terapia. Questão de traição. Aí quando você vai olhar pro casal, tá, mas traiu e tudo, mas como é que tá? Vocês tinham vida, né? Como é que era essa frequência sexual vocês do casal? Não, a gente e tal, mas meu filho nasceu, aí o meu filho ficava dormindo na cama da gente. Aí o filho, ou a filha, ele fica de novo no meio ali, ó. Como impeditivo para que o ato não aconteça. E isso, de certa forma, isso vai empurrando, né, o relacionamento para que um outro entre. Então são várias questões dentro disso aí, ó. Tudo que cabe entre o casal entra justamente para ocupar um lugar. Aí entra filho, entra trabalho. Nossa, Renata, meu marido, ele é quase que um workaholic. Ele trabalha 12 horas. Ele tá fugindo de problema dentro de casa. Isso. Aí a questão é todo se não tiver sido alinhado certinho, né? Vou fazer isso aqui por tanto tempo pra gente ter isso, tal. Tudo a maioria certinho. não é. Mas ele gosta muito de trabalhar. Renata trabalha, fica meses, trabalha fora, volta só final de semana. E todo o excesso esconde uma falta. Bebida, mesma coisa. Porque muita mulher pensa assim, eu vou separar do meu marido por causa de bebida. Só que você precisa entender o seguinte, por que seu marido bebe desse jeito? Muitas vezes é doença mesmo. Ele é doente, tá com depressão, ou ele tá copiando o pai, porque o avô bebia, o bisavô bebia, o pai dele bebia, ele vai beber também. Então, quando essa mulher ela muda a postura dela e ela entende que muitas vezes o marido dela tá doente, e ela muda a postura dela, ela consegue fazer esse homem enxergar que ele precisa mudar. Só que a tendência do pessoal não aguento mais eu separar. Por isso que a gente fala que divórcio não é a solução, é um atalho. E é um atalho que vai te levar para uma outra... Né? Vai. Lá na frente vai te custar caro. Custa caro emocionalmente. Demais. E financeiramente, tudo. Custa muito caro. É um custo muito alto. É igual essa questão, né, dos nossos conflitos ou nossas crises, né? Nós escolhemos, né? Nós escolhemos ficar e mudar. Amor. Adultos, conscientes, se responsabilizando. Sim. Igual eu sempre digo para os casais, isso é lindo, né? Isso é lindo. Casamento é pra gente adulta, não é pra criança. Aí fazendo essa analogia lá do Éden,
No Éden não tinha criança. Uhum. No Éden não havia crianças. Havia homem e mulher. Biologicamente, presumindo sim um homem adulto, uma mulher adulta, você já completou o ciclo seu biológico, ou seja, 24 anos. Uhum. Você é um homem maduro e uma mulher madura. Hã? Uhum. Então, o relacionamento, ele pede essa maturidade. E a maturidade, nós nascemos com ela? Não, nós adquirimos. Nós estamos em construção. Nós estamos É em constante, construção. constante. Eu não tem sou, como. eu estou Uhum. sendo. Uhum. Sendo que algo um pouco diferente do que eu fui ontem, o que foi ano passado. Sim. Né? E querendo ser o quê? Bom, não sei ainda. Algumas coisas eu sei, outras não sei. Uhum. Mas é dentro dessas perspectivas, né, que o relacionamento ele precisa se entender. A mulher que eu casei com ela, há 18 anos atrás, ela não existe mais. Uhum. Não mesmo. Já mudou demais. O homem que ela casou há 18 anos atrás, ele não existe nem na foto mais, para começar. Ainda mais internamente. Então, é entender que o relacionamento, eles são etapas e ciclos. E em cada ciclo e etapas, é necessário que haja coisas. Uhum. Às vezes um pouco a mais, um pouco a menos, e outras a se construir. Uhum. Mas isso, às vezes, é difícil para entender. Aí, por isso que precisa de profissionais para entender essas situações. E você perguntou, só fazendo um gancho na sua fala, Luciano, o que aparece? Bom, aí as questões também sexuais, né? Precisamos falar a questão do sexo também. Uhum. Aí entra nas questões, né, da própria pornografia, Uhum. Eu né? ia te perguntar isso. A questão da pornografia e a questão também das fantasias, né? A questão, né, Renata, das fantasias também. Muito casamento com problema assim. A mulher pega o cara fazendo uso da pornografia, o cara não acha que tem problema, a mulher se sente traída e pra ele não é uma traição, pra mulher é. E essa E questão, Como é que bom, você explica esse negócio? essa questão da traição, né? Os nossos antepassados não tinham esse problema, né? Uhum. Se traía por meio, era de encontrar com a pessoa mesmo. Mas com as tecnologias hoje, né, se trai pelo WhatsApp, né, com fotos. Que é outro nudes. motivo também, conversa. As mulheres não Conversas, aceitam né? conversa cantada. Pro homem não é. Pra mulher é traição. Aí muitas vezes é essa discussão, o homem não aceita. A mulher chega, não, mas eu tava conversando com fulano assim, assim. Não, mas eu só tava conversando. Mas a mulher, ela já se sente traída só de pensar que o cara tá conversando com uma outra mulher de outra forma. E também não é só conversar, são questões. E e mulher tem um... Vou falar, a gente chama de sexto sentido, né? Isso, E tem. Que às funciona, vezes tá? a gente... Isso funciona. Às vezes a gente tá aqui, assim, conversando funciona. tranquilamente, só que ela já viu lá na frente. Sim. Ó, fica esperto, cuidado. A mulher, Dificilmente ela tá errada. neurologicamente, o que acontece? Lógico, tem as surtadas. Eu olho para esse Tem quadro umas que aqui, são demais, mas isso funciona. eu olho para esse quadro aqui, pela primeira vez, de 6 a 8 partes, né, comprovado cientificamente isso, de 6 a 8 partes do meu cérebro são acionadas. A Renata olha para esse quadro, Ela tive umas 1000. de 16 a 18 partes do cérebro dela são acionadas. Então, a mulher ela tem essa... O homem tem uma visão mais... vamos dizer, mais centralizada. A mulher tem uma visão periférica mais... Então, aí uns chamam de sexto sentido, mas isso realmente acontece muito. E esse tipo de situação, puxa vida, mas é situação virtual, mas fere o relacionamento. Fere muito. Fere o relacionamento. Essa questão, né, de curtidas, né? O cara só segue mulher né, dos perfis lá, né? De roupas De mais biquíni, quase outras pelado, coisas, modelos, né? né? Quase As pelado. modelos. Né? E as mulheres também seguem os caras marombados, né? E tudo. E curte, comenta. Isso fere também um relacionamento. E, de novo, o divórcio, ele não acontece por acaso. Da noite pro dia. Ele não acontece da noite pro dia. Não, não é da São noite essas pro dia. pequenas coisas, igual a questão, né? Nós trabalhamos com os casais. Perguntamos para eles assim, o que é relacionamento? Vamos poder fazer um teste aqui. O que é relacionamento? Eu começo. Responsabilidade. Você. Uhum. Não, pra mim, lealdade. Renata. Parceria. 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 Né? Parceria. Verdade, né? Uhum. Sua vez. Posso colocar como amizade também. Você. Pra mim. Relacionamento é troca. Troca. Uhum. Relacionamento são conflitos. Uhum. Companheirismo. É amizade também. Amizade. Uhum. Né? Mas muitas pessoas não entendem isso. A questão é, eu posso fazer o que eu quiser no relacionamento? Bom, é uma questão a se pensar. Sim ou não? Mas aquela questão, eu devo fazer? Uhum. Você pode fazer o que você quiser. A questão é, eu vou estar ferindo o outro? Por quê? Uhum. No momento que não tem essa consciência, o outro, ele é descartável. Não precisa dele ali. E isso, de novo, vai se perdendo, não o amor, mas a admiração. Uhum.
desânimo, né? Poxa, mas de novo tá fazendo isso. E a questão da pornografia para o homem, né? Dentro dessas questões, tem um alto custo emocional. Né? Igual atendi homens, né? Físico também. Físico, mental. O sujeito, ele vamos dizer, né? Ele se masturbava ali 7 vezes por dia. Aí a questão é o quê? Você está gastando muita energia com algo virtual. Uhum. Não conseguia trabalhar. Aí já vinha ansiedade. Aí aquela questão, sempre que vinha o desprazer, aí a questão da própria pornografia, ela é Fuga, né? uma fuga ou uma forma mais rápida de se ter prazer. Só que era altamente destrutivo. Por quê? Quanto mais você faz, menos aquilo tem correspondência em termos de dopamina. Uhum. Porque Por isso que é sempre mais, né? o mesmo circuito dopaminético da pornografia, da excitação ali, né, virtual, é da cocaína, é das drogas. Isso daí que você está falando é o Instagram, aqui, ó. Isso. Ativa a mesma parte do cérebro. Exatamente. É o mesmo A Exatamente. pornografia ativa a mesma Isso. parte do cérebro que você fica rolando ali. Ó. Pequenas O gotas novo, ali né? de É o dopamina. novo. Aí você fica ali se acostumando. Aí a questão, né? Aí existe a dopamina boa e a dopamina ruim. Esse tipo de prazer é uma dopamina ruim. Uhum. E a questão, e o cérebro, né? A questão não somente é o ato em si, mas como o cérebro desse sujeito vai ser contaminado. Ou, na verdade, é modificado diante dessa questão desse sexo virtual. Né? Já ouvi homens dentro da terapia. Nossa, Luciano, mas é tão gostoso fazer aquilo. Eu falei, sim, é gostoso, mas é real. Porque, igual diz o Chesterton, né, naquele livro O que há de errado com o mundo, né? Ele já dizia, o livro de 1904, ou seja, né, um livro de mais de 100 anos aí, ele fala que nós estamos vivendo o tempo das substituições. Aí a questão da pornografia e outras coisas, nós estamos substituindo o quê? O real pelo virtual. Uhum. E o cérebro vai sendo ali. Aí esse sujeito, quando ele vai ter algo real, Ele não sabe. ele não funciona. Uhum. E o homem, ele não sabe o dano que isso causa para a mulher. Exatamente. Porque ele olha para ele, Começa isso. para a Satisfação dele. Uhum. mas ele não sabe que isso, assim, isso na mulher tem um impacto que acaba com a autoestima da mulher. Por quê? O que essa mulher se sente? Rejeitada, Uhum. diminuída. Eu não sou suficiente para esse homem. Uhum. Ao ponto dele recorrer à pornografia. Uhum. Então ele destrói a autoestima da esposa. Então se a mulher ali, ela já é aquela mulher que já não era tão vaidosa, Que ela não se acha tão bonita, ou pior assim, tão atraente. 100 vezes. E se o relacionamento dele já não estava bom com relação à intimidade sexual, piora muito mais. Por quê? O que é o sexo dentro do casamento? A intimidade sexual traz a conotação de vida. Porque Sim. através do sexo você gera uma vida, você gera uma criança. Uhum. Então, ou seja, para o casamento tem a conotação que esse casamento está vivo. Isso. Então, se eu não tenho essa intimidade sexual, o casamento não tem vida. E o pessoal... Não, tem e muito, literalmente. literalmente, não tem vida mesmo. Literalmente. Não tem vida. Não, tem. não, fala assim, literalmente, o sexo, ele é a maior força criadora que Sim. existe. Isso. Tanto No que sentido literal, que a união de um sim. homem e uma força, mulher gera isso. uma criança. gera uma vida. E o Isso. pessoal não tem essa conotação. Então, quando isso acaba dentro do casamento, para muita mulher é confortável. Porque a mulher já tem um problema ali, ou aquela mulher que foi abusada lá na infância e não conta pro marido. A gente pega muito isso, né, Luciano? Ou tem os próprios tabus, né? Segredos de casamento, segredos do casal. A mulher foi abusada. O marido não sabe. Aí essa mulher tem uma dificuldade sexual. Ou esse homem foi abusado. Tem outra Aí, questão também. Ele entra pra pornografia, só que a esposa não sabe. É uma maneira dele, Pronto. dele provar a sua masculinidade, porque ele teve a sua masculinidade ferida. E como que resolve isso, gente? De uma vez por todas. Bom, nós, dentro dessas questões, primeiramente a pessoa ter coragem de buscar o atendimento para isso. E encarar essas percepções. Aí dentro dessas questões, né, do abuso, nós trabalhamos, né, até com os casais e eu com meus pacientes, é fazer a pessoa não simplesmente reviver isso, Uhum. mas ver isso de outras, né, por meio de outras maneiras. E trazê-la para 3 lugares. Ela já conhece. Ela se entender dentro dessa percepção, ela se entende dentro de uma percepção, que é como vítima. Uhum. Né? Precisa Da questão ajudar ela a sair dos desse lugar. abusos, né? Mas, por exemplo, se o cara foi abusado, ele não contou pra ninguém, Isso. está preso na pornografia, se ele simplesmente falar, amor, aconteceu isso, ajuda? Sim.
Mas Porque ele, de certa forma, ele não tem consciência, mas ele deve saber que tem alguma coisa errada. Ele tem vergonha, o homem tem vergonha. ele tem vergonha. E a Mas vergonha é o isso medo. ajudaria? Ajudaria. Ajudaria. Por quê? Porque é a verdade. Uhum. É a verdade. E dificilmente a mulher vai rejeitar esse homem por isso. Pelo contrário. Aí lembrando lá do mãezona, é perigoso a esposa abraçar ele. Não, então vamos cuidar, vamos olhar. Dificilmente a mulher rejeita. O homem por causa disso. Pode ser que um homem venha rejeitar a mulher por saber, mas dificilmente a mulher rejeita. Mulher também fica presa em pornografia? Tem. Sim, fica assim também. Porque, de novo, essa questão tanto do homem quanto da mulher, aquilo que eu disse, né? Essas trocas, né? Vamos ficar na pornografia, porque é baixo custo. Uhum. Mas me relacionar. Tenho ouvido isso muito. Jovens, né? Advogados, TIs. O que leva o homem para pornografia é a mesma coisa que leva a mulher para pornografia também? Tanto a questão do abuso, quanto às vezes o abuso é um dos É um dos caminhos. dos caminhos. Mas é a questão da própria carência. De novo, a questão de sentir o corpo, de sentir prazer e satisfação. A questão da mulher, já atendi algumas pacientes nessas questões, ou seja, né? Muita atenção, muito trabalho, sozinha, aquela questão toda, ela tem que ter um escape. E o escape mais rápido é o telefone. E quando a mulher também tem autoestima muito baixa, por exemplo, a mulher é muito obesa, ela não se acha bonita, ela não gosta do próprio corpo, muitas delas recorrem à pornografia. Muitas, porque ela não tem coragem de se relacionar com o homem. Então ela vai para esse caminho também. Aí ela não se acha merecedora de ter um relacionamento. Ah, não, mas eu sou feia, eu quero me esconder. Tem muita mulher que quer se esconder, eu quero me esconder, não quero ser vista. Aí você pergunta, você faz uso de pornografia? Aí vem aquele silêncio. Hoje já não muito, mas faço. Uhum. E já cheguei a essa conclusão. Muitas delas estão acima do peso, muitas delas têm autoestima muito baixa e não se gostam. Tem problema com amor próprio e com autoestima. Esse é um dos caminhos também. É pela experiência de vocês, pelos atendimentos que vocês já fizeram. A maioria dos casamentos tem solução. Tem. Sim, nós acreditamos nisso, né? Tem. Uhum. E vocês já definiram isso? Tem algum casamento que não tem solução? Que vocês olham e falam, esse daqui... A coisa não tem... Particularmente. A coisa não tem solução. Não que vocês vão falar isso para um paciente, Sim. mas entre vocês. A coisa não tem solução é quando os sujeitos, né, dentro da terapia de casal ali, eles estão ausentes da sua autorresponsabilidade. Isso não tem jeito mesmo, não. Aí não tem como. Não tem como eu mudar o outro. Não há como você mudar o outro. A mudança, ela começa a partir de mim em mim mesmo. Uhum. Quando o sujeito ele não quer, né, ele está ali, vamos dizer, se esquivando, ele está ali negando, ele está ali transferindo, ele está ali se vitimizando em qualquer processo. Uhum. Né? Não tem como. Aí dentro disso podemos usar aquele exemplo de Jesus, lá com o cego Bartimeu. Né? O cego Bartimeu gritando, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Os discípulos disseram para Jesus assim, mestre, despeçam, né? Ele já está importando, Jesus vai e pede e o traz, né? Dentro. Aí Jesus vai e diz para ele assim, faz a seguinte pergunta, o que tu queres que eu te faça? Uhum. O que tu queres que eu te faça? Bom, se ele era Deus, né? Ele era homem, Deus encarnado, ele não sabia que aquele homem era cego? Será que ele era tão, né? Tão inocente, né? Para não dizer outra coisa? De não saber que aquele homem era cego? Aí o cego Bartimeu diz assim, eu quero ver, eu quero enxergar. Aí o que é essa pergunta de Jesus, né? Essa parábola, essa história nos mostra? Para que você ajude o outro tem que estar no processo. Não tem como. Não tem como nada na minha vida mudar se eu mesmo não estiver disposto a participar disso. Uhum. O milagre aconteceu com Bartimeu? Sim. Mas foi a partir do milagre, foi a partir dele, e não necessariamente de Jesus, que aconteceu o milagre na vida dele. Mas muitas vezes nós ficamos presos achando que o milagre vai acontecer a partir do outro. Mas a coisa acontece sempre e vai acontecer sempre, é a partir de mim. Não necessariamente do outro. E tem os casos também de ter violência. Violência emocional. Um outro ponto. Abuso.
Violência física. Violência física, dependência emocional. Esses casais, raramente, ele pode até ficar junto, que a gente fala que é o relacionamento tóxico, que, ou seja, um faz uma coisa ruim, o outro também faz uma coisa ruim. Isso. Então, é só troca negativa. É só troca negativa, e o ideal é ter troca positiva dentro do relacionamento. Positivo e negativo. Aí é que casal que você vê brigando, um bate no outro, aí você vê daqui a pouco eles estão ali, beijo, abraço. Estão brigando de novo, um vai e bate no outro, isso é troca negativa. Só que um dos princípios que mantém um casal junto é o equilíbrio, a troca do dar e receber. Então, se eu tenho troca boa ou tenho troca ruim, o relacionamento flui. Então, quando a gente vê que tem dependência emocional, a gente vê um deles fazendo uma coisa bárbara. E ele consegue manipular o outro para fazer aquilo que ele quer. Esse relacionamento, a gente olha e fala assim, Luciano, não vai mudar. E fica casado. Mas fica nesse nível. Mas é uma toxicidade muito grande. É enorme. É muito tóxico. É enorme. Que isso. E ambos, fisicamente e mentalmente, estão doentes. Isso é muito real. Né? Gente, Isso tem. esse papo foi muito bom. Puxa vida, muito né? fluido. Eu gostei demais, estou muito feliz com esse bate-papo. Nós estamos caminhando aqui para os minutos finais. Deu quase 2 horas de gravação. Para mim, passou assim, voando. Passou rápido mesmo. Muito bom receber vocês aqui. E eu queria saber de vocês. Um conselho. Luciano, um conselho. Renata, conselho para homem, conselho para mulher. Que você gostaria de ter escutado, ou que se você pudesse dar um conselho para quem você pudesse agora, qual seria? O meu todo eu não posso falar não, porque é muito polêmico. Eu só posso falar uma parte dele. Faz igual o Pablo Marçal, vai não. cuidar da sua vida. Mais ou menos. Mais ou menos. Você vai falar, Luciano? Não pode falar. Pode falar? Então, mulheres, o que eu falaria para vocês? Para você que é cristã, tá? Primeiro, eu ouvi isso. Você precisa orar, Renata. Você precisa jejuar pelo seu casamento. Só jejum e oração não vai mudar o seu casamento. Procure ajuda. Por quê? O divórcio, ele não é a solução. Ele é um atalho. Mas quando eu não sei o caminho que eu tô seguindo, ou muitas vezes eu tô seguindo um caminho, que eu acho que esse caminho é o certo, eu só tô o quê? Demorando no processo. E casamento não pode ter demora em determinadas situações. Um casamento em crise, quanto maior a crise vai se estendendo, ela pode levar esse casamento para o final, sendo você cristão ou não, qualquer outra religião. Então, busque ajuda. Seja você a primeira a procurar ajuda, porque todo mundo fala assim, mas sempre é a mulher que tem que procurar ajuda. É a mulher que vai procurar mesmo. Por quê? Nós, mulheres, nós temos mais sensibilidade com relação a questões emocionais. A DR, a gente não tem problema em resolver problema. Homem tem, porque o nosso cérebro é de uma forma, do homem é outro. Então, procure você ajuda. Olhe para o seu marido com um olhar amplo. Ele é doente também, ele também tem dores. Igual você já passou por várias situações doloridas, ele também passou. Então, mude o seu olhar com relação ao seu marido. Porque no dia que eu entendi isso, foi a minha virada de chave. Eu comecei a olhar para mim primeiro, me mudar. E as minhas mudanças, com a postura certa, fez com que o Luciano também começasse a entender que ele precisava olhar para algumas questões dele que ele também achava que não era problema. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. É isso, Léo. Bom, aos homens, né, que vão ouvir essa mensagem, eu deixo a seguinte reflexão. É difícil mudar, mas é necessário mudar. E sabe por que os homens, né, têm tanta dificuldade em mudar? Não é porque eles não têm coragem, é porque eles querem ter respostas para saber por que mudar. Na verdade, você não precisa mudar para saber a resposta, você precisa mudar e a partir disso você vai entender como é que essas respostas vão vir. E a grande falha do homem não é não mudar, é tardar em mudar. O inferno, né, tá cheio de pessoas que é só uma parábola, né? É só uma forma de dizer. O inferno está cheio de pessoas que disseram que iriam mudar, mas elas nunca mudaram. Então, o problema nosso, de nós homens, é dizer que vai mudar, mas nunca muda. E as mulheres estão precisando dessa mudança,
Nós precisamos dessa mudança, a nossa sociedade precisa dessa mudança. Do homem o quê? Se responsabilizar e se colocar nesse lugar de marido. A responsabilidade dessa mulher ser uma mulher melhor é minha também. Né? Dos meus filhos, né? De ser o melhor profissional. Sim. Então, uma questão, né, que eu deixo para os homens é essa reflexão. Não espere mudar. Não espere algo acontecer para mudar. Entra no caos e a partir disso você então vai encontrar caminhos. Porque foi assim. Foi assim. Ó, disse Deus, né? Haja luz. Foi Meu criando Deus. ali, ó, nada a partir do caos. E o homem também foi assim. O homem um dia pensou, como é que seria falar aqui no microfone, aqui, a voz gravar e depois a gente ouvir isso? Deve ter começado a partir daquela latinha, né? Que a gente Ele brincava. começou, então, ou seja, não espere o perfeito acontecer para você começar a ser um pouco melhor, primeiramente o quê? Para você. Então é isso que eu deixo para os homens, porque é uma questão que eu sempre penso comigo, eu estou sendo um sujeito melhor para mim mesmo, para os outros, porque aí nós vamos fazer um mundo melhor. São pessoas melhores que fazem um mundo melhor, e não ao contrário. É isso aí. Sim. Pra gente finalizar, como que eu te encontro? Como que o pessoal encontra vocês? Bom, eu estou no Instagram, Luciano Moreira Psicólogo, atendo homens, mulheres, tanto presencial quanto online, aqui em Belo Horizonte, e precisando da gente, estou aí para auxiliar vocês aí, né, dentro dessas questões. Renata? E o meu, gente, né, me sigam lá no Instagram, é Renata_Martins Constelacão. Lá eu falo muito sobre relacionamento de casal, sobre a mentoria sistêmica, né? Dou sempre dica lá sobre relacionamento, comportamento feminino, ou seja, para te ajudar mesmo, Preciosa, a se entender aí e restaurar o seu relacionamento de casal. Isso aí. Esse podcast ele foi feito exclusivamente para você. O convite desse casal maravilhoso foi justamente para poder ajudar você que está aí do outro lado. Se você gostou, deixa sua curtida, deixa um comentário, siga o Luciano, siga a Renata lá no Instagram e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado, valeu e tchau.